da tarde. Vai. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7, e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. 17:1. Está no ar, Esporte em Debate, até às 19h30. Vamos debater o futebol de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Guarani. E claro, outros assuntos assim que eles forem surgindo ao longo do programa, que vai durar 2h30. Esporte em Debate de hoje tem a apresentação de Carlos Batista, a produção do jornalista Júlio Nascimento, comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Tigerman, o Tigrão. Mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações e imagens no YouTube de Joelcio Cardoso, equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que tem o comando de Gil Kleber. Direção geral do Rodrigo Neves, e a direção de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. A pergunta para os dois clubes de Campinas, para as duas torcidas, é para você falar o que você espera do seu clube. Guarani, que tem pela frente amanhã Copa do Brasil. Você que é bugrino, está esperando o quê? Qual é a sua expectativa? R$1.900.000 é o prêmio, é a verba, é o dinheiro para quem passar por esta fase. Guarani vai enfrentar o Vila Nova, partida marcada para 21h30. E para você que é Ponte Pretano, qual é a sua expectativa? A Ponte não depende só dela, tem que vencer a equipe do Ituano e torcer para uma derrota, talvez um empate neste meio de semana entre Ferroviária e Santos, porque aí os dois times, Santos e Ferroviária, ficam com 11 pontos e tudo vai para a última rodada, quando o Santos enfrenta, vai pegar o Água Santa na Vila e a Ferroviária pega o Mirassol em Araraquara. Fale pra gente, portanto, o que você está esperando aí do seu time, você que é Ponte Pretano. 971021493. 971021493 para você participar conosco. Daqui a pouco, na entrevista do dia, vamos conversar com Marcelo Galli, eleito presidente da Assembleia de Sócios, para falar sobre o Conselho Deliberativo do Guarani. Nova composição das cadeiras, ambiente político no clube, enfim,
próximos passos para o Conselho Deliberativo e Fiscal. Ontem tivemos votação no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E também, claro, para falar sobre o balanço, sobre os 3 anos do Renova Guarani. É isso aí, participe então conosco, mande para cá suas participações em mensagens de texto ou mensagens de áudio até 30, 40 segundinhos, para você dissertar a respeito do assunto que nós estamos sugerindo aqui na pauta de hoje. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a todos. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Evidentemente que nós queríamos aqui, nesta segunda-feira, falar de uma vitória da Ponte Preta, mas muito difícil, né? Mas não precisava passar o vexame que o time passou no final de semana. O Guarani venceu, um jogo difícil. Enfim, estamos aqui a serviço do rádio para falar um pouquinho de Ponte e Guarani. Numa semana cheia de trabalho, o Guarani tem amanhã Copa do Brasil. Enfim, tem bastante assunto para a gente debater, Batistão. E daqui a pouco vamos ouvir a entrevista do técnico Hélio dos Anjos, onde ele pede desculpas ao torcedor pela derrota contra a equipe do Corinthians, uma derrota acachapante, mais um vexame. A Ponte vem colecionando vexames, perdeu o derby de goleada, caiu fora da Copa do Brasil na primeira fase e agora recebeu a maior goleada do Campeonato Paulista de 2022. Júlio Nascimento, alô Júlio, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes, é mais um Esporte em Debate, sempre uma honra estar aqui ao lado dos colegas e claro que hoje um dos temas será o Índio, né? O Índio, no ano passado, ele teve momentos de muitas críticas por boa parte da imprensa e também da torcida. E esse ano ele se firma como uma das principais peças da equipe do Daniel Paulista, que foi um personagem que, vale ressaltar, sempre confiou no potencial do Índio, né? O Daniel Paulista, sempre que possível, ele sempre elogiava o Índio, sempre elogiava a conduta do Índio no dia a dia, o comportamento dele, que não era reclamão, que quando estava sendo criticado, não abaixou a cabeça e hoje vive um momento de buscar esse espaço cada vez mais como titular do Guarani e vem jogando muito bem, né? Se hoje existem críticas ao Índio, é porque ainda existe alguma mágoa, virou alguma rixa pessoal, não sei, porque dentro de campo ele tem merecido sim elogios, inclusive esse gol contra a Ferroviária foi muito importante, porque é o gol que alimenta as expectativas do Guarani de brigar pela classificação. E daqui a pouco, Batistão, a gente entra também na questão matemática, né? Eu já mudei de opinião várias vezes sobre qual o melhor resultado na quarta-feira entre Ferroviária e Santos. Acho que cheguei numa conclusão, mas daqui a pouco a gente entra nesse mérito, porque existem vários caminhos aí para a improvável saída da Ponte nessa zona de rebaixamento na última rodada, CB. É isso aí, vamos debater aqui com os nossos ouvintes que vão participar conosco aqui pelo WhatsApp. E o Índio, citado aqui pelo Júlio Nascimento, hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, que agora está em novo horário, começa ao meio-dia. Vai avisando o pessoal aí, hein? Você que gosta do programa, você que gosta de assistir o programa, agora começa mais cedo, começa ao meio-dia, avisando aí para o pessoal participar conosco, porque agora na tela da Band você também pode mandar o seu vídeo, fazendo um comentário sobre o time do seu coração. Coloque sempre na horizontal o seu celular para preencher a tela toda e não ficar aquela linguicinha no meio da tela. E aí você vai dissertar, né? Do mesmo jeito que você faz aqui com mensagem de áudio, você vai fazer na televisão, mas com participação em vídeo. Então você vai aparecer na tela da Band a partir de amanhã. E lá no programa Os Donos da Bola tem um quadro, novos quadros, um na lata aqui da rádio também agora. Tem a participação na TV. Lá na TV tem também outro quadro chamado Personagem do Dia. E o personagem do dia foi exatamente o volante Índio. Ele foi o herói da vitória do Bugre diante da Ferroviária 2-1, marcou o gol de cabeça.
O Índio que não marcava um gol há mais de 2 anos. A última vez que ele marcou foi ainda pela Ponte Preta. Ele jogava com outro nome, não era Índio, na Ponte não podia usar o nome Índio, então ele jogou durante o tempo inteiro na Macaca com o nome de Bruno Reis. Ele marcou diante do Afogados da Ingazeira. A Ponte venceu essa partida 3-0 no estádio Moisés Lucarelli, dia 12 de março de 2020. E o Índio marcou um dos 3 gols naquela oportunidade e agora voltou a marcar e por isso foi o personagem do dia no programa Os Donos da Bola. 971021493 é também o WhatsApp para você participar na tela da Band, tá bom? Falei agora há pouco que você pode mandar mensagens de vídeo. Agora você pode mandar também para sair a sua mensagem na tela da Band. O WhatsApp é o mesmo. E aqui o ouvinte participando conosco, Marcelo. O empate entre Ferrinho e Santos nesta quarta seria, a princípio, vantajoso para a Ponte. Porém, por outro lado, lembre-se que neste caso, no final de semana, estes 2 times não precisariam vencer. O empate já seria suficiente para ambos não caírem. Abraços, Marcelo, São Paulo. Daqui a pouco o Júlio Nascimento vai esmiuçar esses números para a gente ver onde é que é melhor o torcedor secar. Se ele vai torcer por uma vitória do Santos ou então por uma vitória da Ferroviária ou do empate neste jogo de quarta-feira com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Santos e Ferroviária, aquele jogo atrasado que não foi realizado porque acabou a energia da Arena da Fonte Luminosa e vai ser realizado agora nesta quarta-feira. O Carlos Stefanato. Batista, boa tarde. Minha expectativa é que a torcida do Guarani seja um pouco menos crítica. Não vão a campo e só sabem criticar o Daniel Paulista. Carlos Stefanato, é isso mesmo, falei corretamente aqui o sobrenome dele, Carlos Stefanato, participa conosco direto de Fortaleza. Aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro, ontem não, sábado, quando o Giovanni Augusto saiu da partida e o técnico Daniel Paulista foi fazer uma substituição. Giovanni Augusto foi sacado, portanto, do time e o Daniel Paulista foi chamado pela torcida de burro. E aí, com o passar do jogo, né, que ele colocou o Careca para jogar, Nicolas Careca, porque ele não tem um meia no banco de reservas para ser substituto. Eu não sei se o Giovanni Augusto estava extenuado, esgotado, se tinha pedido para sair ou não, mas a verdade é que ele fez uma mexida ali, taticamente falando, e ganhou o jogo. Mas antes foi chamado de burro pela torcida do Guarani nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro. Diz aqui o Tonico Batista para os comentários. Mala branca do Mirassol e do Botafogo pode ser motivação extra para a Ponte Preta. Abraços, Tonico. Bom, vou chamar aqui o CH, né, para perguntar a opinião dele, o que ele acha. O Tonico está perguntando aqui, ó, sobre essa questão da mala branca. Mirassol precisa da vitória. Ele tem que vencer e tem que contar com tropeços dos seus concorrentes. Aí é evidente que não basta apenas vencer, mas ele tem que vencer, é o primeiro critério. Ele tem que vencer e torcer por tropeço ou do Ituano ou do Botafogo. E aí, tá perguntando aqui em CH, o Tonico, se vale uma mala branca. Mala branca é o prêmio para ganhar, né? Para perder não pode, é crime, mas para ganhar é possível. Bom, se o time até pagou para os jogadores depois de tomar 5-0, eu acho que vale tudo. Tem que fazer o possível e o impossível. Eu não acredito mais, mas eu não tenho nada a ver com a Ponte Preta. Estou aqui para comentar futebol. Se eu sou dirigente, eu tento de tudo, dentro da legalidade. Mala branca,
não é mala preta. Então, eu acho que está valendo. Bem, é o seguinte, o ouvinte Alexandre, parabéns ao Índio, jogador trabalhador, é importante ao esquema do Bugrão. Verdade, realmente muito importante essa colocação, porque o Índio, ao invés de ficar como outros, dando respostas, dando indiretas, nunca fez isso. Mesmo criticado, mesmo espizinhado, ele sempre esteve, quando chamado pelo treinador, em campo tentando fazer o seu melhor. Nem sempre foi possível, nem sempre conseguiu, mas desta feita ele realmente marcou um gol aí importantíssimo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista. Boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Os últimos serão os últimos. O Batista, o Júlio Nascimento desenvolveu um amplo estudo de números, de probabilidades, de resultados mais interessantes, de resultados que poderiam ajudar mais ou menos. E claro que a gente vai debater, mas eu de pronto aqui nessa largada do programa, também fiz esse estudo. Aliás, conversei com o Júlio, conversei com o Edu Pinheiro. E eu acho que nesse jogo de quarta-feira, o melhor que tem que acontecer com a Ponte é uma vitória do Santos. E tem uma outra tese que também é muito consistente, que eu respeito, de empate, que daí a Ponte torceria por 2 possíveis resultados para acontecer um, né? Ou derrota do Santos para o Água Santa na Vila Belmiro, algo muito pouco provável, ou derrota da Ferroviária, esse é caso de empate, para o Mirassol em casa. Eu prefiro, ao invés do empate no jogo atrasado aí, que é da 9ª rodada, salvo engano, mas agora vai ficar todo mundo com 11 jogos, eu prefiro vitória do Santos. Explico por quê. O Santos é um dos gigantes, nunca caiu, e na Vila Belmiro contra o Água Santa, ele se empatar com a Ferroviária e fizer um empate com o Água Santa, ele faz 12 e a Ponte chega no máximo a 11. E ele não vai perder do Água Santa em casa. Esqueçam isso daí. Então, a situação é a seguinte, torcendo por um empate, o torcedor da Ponte tem 2 jogos para torcer. Ou derrota de um ou de outro, só derrota da Ferroviária ou do Santos. Se o Santos ganhar, ele fica com um jogo só. Mas ele tem a favor dele, torcedor da Ponte, um duplo. Se o Santos ganhar da Ferroviária, ela permanece com 10 pontos. E aí, ela joga contra o Mirassol. Perdendo ou empatando com o Mirassol, ela vai a 11. E aí precisaria a Ponte ganhar do Ituano, né? Ganhar do Ituano para chegar a 11. Essa que é a missão difícil, né? Essa que é a missão difícil, no caso, a Ponte ganhar do Ituano, não a Ferroviária. Eu acho, até falamos sobre isso hoje já, mas é sempre importante a gente recolocar a opinião, porque são públicos diferentes, tem cara que naquele momento não estava vendo. Eu acho que é mais fácil os resultados combinados ajudarem a Ponte do que ela mesmo se ajudar. Porque o Ituano redondo vem para Campinas para ganhar o jogo. Ele está no páreo e depende só dele, e o Mazola falava isso hoje na hora do almoço. O Ituano tem 18 e ganhando o jogo ele não depende de ninguém. Então ele vai com tudo para cima desse time frágil, morno e flácido da Ponte. A Ponte é um time flácido. Qualquer correriazinha em cima ele fica para trás. Ele sempre chega atrasado. Então o ouvinte falava aí de mala branca, que a Ponte pode receber mala branca de equipes que têm interesse na derrota do Ituano, né? São as equipes do grupo do Ituano, e é o grupo mais forte do campeonato. O próprio Mirassol está nesse grupo, está muito embolado, né? Extremamente embolado. Mas quando você olha a classificação, foi o grupo que mais pontuou. É exatamente esse grupo onde está o Ituano. Palmeiras disparou 26, Ituano 18, Botafogo 18 e Mirassol 17. Tá todo mundo no páreo. Ah, então legal, os caras da Ponte vão ver dinheiro do Botafogo
e do Mirassol para ganhar do Ituano. Legal. Só que a Ponte tem que mandar algum também pro Mirassol ganhar da Ferroviária. Então acho que é aquele negócio, a mala branca, deixa eu ver, ela tá vindo de Ribeirão, os caras combinam, tô mandando uma mala branca aí de tanto. Nem gasta a gasolina, que tá caríssima, e nem o pedágio, já leva em Araraquara para mim. Leva lá, entrega pro Mirassol. Mas o Mirassol que tá mandando dinheiro pra Ponte. É? Poxa, então dá pros seus jogadores aí, ganha da Ferroviária. Então os interesses são cruzados. São cruzados. Eu prefiro vitória do Santos no jogo atrasado. Expliquei já aqui por quê. Mas respeito todas as opiniões, mas eu prefiro, se eu fosse um cara diretamente envolvido com essa bagaça aí, dessa porcaria, desse rebaixamento, onde a Ponte, para mim, já está rebaixada, eu reafirmo aqui que a minha opinião não mudou de sábado para hoje, mas vamos lá, como tem a chance matemática, ninguém deve jogar a toalha. Eu prefiro vitória do Santos. Eu prefiro jogar com um duplo num único jogo do que com um resultado seco em 2 jogos. Ficou claro, Batista, minha opinião? Sim, ficou muito claro. E o Wanderson está dizendo boa tarde. O Daniel Paulista poderia testar a zaga com Índio e Ronaldo Alves. Abraço, Wanderson de Hortolândia. Daniel Paulista vem fazendo várias experiências e ele usou aí uma outra dupla de zaga. Tentou, pelo menos. Não deu certo porque saiu contundido o João Vitor, né? João Vitor, é isso? Saiu contundido no primeiro tempo e aí teve que reconstituir a zaga anterior que fez 5 partidas com o Derlan e o Ronaldo Alves. E continua tomando gol pelo alto. Cruzamento na área é um veneno, é um Deus nos acuda, é uma complicação enorme. De novo contra a Ferroviária, saiu na frente, fez 1-0 e tomou o empate na cabeçada do Orihuela lá dentro da grande área. Então é ali que reside o grande problema do Guarani. Talvez o Índio já jogou de zagueiro, jogou inclusive na Ponte. Me lembro de uma partida da Ponte contra a América Mineiro, acho que foi isso. João Brigatti era o técnico da Ponte e ele jogou naquela oportunidade de zagueiro. Canhoto, tem bom sentido de marcação, foi muito bem de zagueiro, tem qualidade para jogar ali. Agora o técnico Daniel Paulista vai improvisar, colocando um volante para atuar de zagueiro, sendo que tem outros zagueiros, que não está funcionando também, né? O Guarani tem a segunda pior defesa, perdendo só para a Ponte Preta, que tomou 21 gols no campeonato. Você está sofrendo de impotência sexual, ejaculação precoce e fica adiando a ida em uma clínica especialista no assunto? Não espere mais. Faça um check-up e inicie agora mesmo, junto com a Clínica Upman, um tratamento que irá te ajudar a recuperar a sua performance. A Clínica Upman é referência em diversos assuntos que envolvem a saúde sexual masculina. A Clínica Upman oferece os melhores tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Então, está esperando o quê para dar um up na sua saúde? Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. Você será atendido por especialistas com sigilo absoluto. Desfrute o melhor da vida. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Ou para saber mais, acesse upmen.com.br. Tenho certeza que você vai encontrar a solução para o seu caso. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843, Clínica Upman. Bandeirantes! Bom, Tigrão, o que você acha desta colocação aqui do nosso ouvinte, o Wanderson?
gostaria de ver o Índio jogando ao lado do Ronaldo Alves na zaga do Guarani. E aí, Tigrão? Alô, Tigrão. Ô Batista, eu acho o seguinte, que demorou tanto para o Índio passar a apresentar um futebol aceitável, hoje bom. Ele foi, inclusive, o destaque do jogo, né? No último sábado, ali como volante. Mas tanto, mais de um ano, o Índio, o CH pedindo a cabeça do Índio, bebendo o sangue do Índio. Eu também, o Gleger, você, só o Júlio Nascimento, que foi o anjo da guarda do Índio, o anjo protetor dele, só o Júlio. Agora que o cara acertou, nós vamos voltar ele para a zaga? Eu não faria isso, não. Bem, o Marcelo Galli já está conosco. Nós temos aqui assuntos importantes para discutir com o Marcelo Galli, eleito presidente da Assembleia de Sócios, para falar sobre o Conselho Deliberativo do Guarani. Ô Galli, um abraço para você. Muito obrigado por atender aí gentilmente a reportagem da Rádio Bandeirantes. Tá tudo bem? Ô Batista, tudo bem? Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Me ouvem bem? Sim, você está chegando bem aqui, o som está claro e está em alto e bom som, dá para a gente bater um papo. Gostaria inicialmente que você falasse aí da nova composição das cadeiras. Batista, ontem nós tivemos um processo eleitoral bastante tranquilo, nós tivemos a eleição aí de 85 novos conselheiros e 5 membros do Conselho Fiscal. Dos 85 conselheiros eleitos ontem, 5 são pelo sócio torcedor, e nós tivemos 80 eleitos pelo sócio patrimonial. Com isso, o Conselho do Guarani hoje tem 87 pessoas, né? São os 80 sócios patrimoniais eleitos ontem, 5 sócios torcedores e 2 conselheiros que são vitalícios, né? O Edson Paranhos Torres, que era o último presidente do conselho, e agora, como o meu mandato se encerrou, eu me torno também conselheiro vitalício. Com isso, nós temos 87 conselheiros deliberativos e 5 conselheiros fiscais. Dos 5 conselheiros fiscais, são 4 membros do Renova Guarani, os 4 que já compunham o conselho fiscal, e 1 membro da chapa Avante Meu Bugre, né? Já no conselho deliberativo foram eleitos 24 membros do Renova Guarani, 27 membros da chapa Mais Futebol, ligada ao Anailson Neves, e 29 membros da chapa Avante Meu Bugre, que essa é ligada ao presidente Ricardo Moisés. Vamos abrir aqui para as perguntas para o Marcelo Galli. Começo com você, Júlio Nascimento. A sua pergunta para o Galli. Um abraço para o Galli, primeiramente, viu, Galli? Obrigado por gentilmente nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer falar com você, sempre nos respeita muito. E eu tenho 2 perguntas para você, na verdade, para você emendar. Tivemos o recurso negado de uma das chapas, né? Queria que você falasse sobre a não participação da chapa Hoje Sempre Guarani. E eu queria até perguntar de algo que é uma impressão minha. Me parece, em comparação às outras, a eleição anterior, inclusive onde a Renova venceu, que existe um equilíbrio maior entre os grupos. Houve uma divisão, existiu assim um compartilhamento maior de ideias. Por que essa impressão que existem, no caso de 2022, mais grupos comparados a 2019, ou se isso, no caso, é apenas uma impressão? Um abraço para você. Júlio, um abraço, é um prazer sempre falar com você, falar com os amigos da Band, os ouvintes. Olha, na questão do recurso, nós tínhamos 2 recursos ontem. Um recurso de um sócio torcedor, que havia apresentado apenas 18 fichas de apoio, quando são necessárias 30 fichas. Esse recurso foi indeferido, pois ele não comprovou a apresentação das 30 fichas. E o recurso da chapa Hoje Sempre Guarani, que foi envolto de polêmicas desde do seu protocolo, porque foi protocolado em envelope lacrado, isso não é permitido. Então, por isso, foi determinada a abertura. No primeiro momento, houve a negativa da abertura, depois, na sexta-feira, às vésperas da eleição, foi aberto o envelope aí para que os sócios pudessem ter conhecimento do recurso que votariam, né? E esse recurso foi indeferido, não foram aceitas as razões dele, era um recurso que pedia a homologação da chapa Hoje Sempre Guarani.
a homologação de outros sócios torcedores, e aí não havia nem a possibilidade, né? Foi feito um recurso em nome de terceiros, isso não é possível, e também pedir a impugnação da chapa Avante Meu Bugre. Esse recurso acabou sendo indeferido e, com isso, a chapa Hoje Sempre Guarani não pôde concorrer ao pleito. Lógico que seus membros puderam votar e votaram 100% daqueles que votaram junto com a chapa Mais Futebol, a chapa composta pelo Anailson Neves. Nós tivemos uma votação pequena dos membros da Hoje Sempre Guarani, apenas 35 desses votaram, mas votaram todos com a chapa Mais Futebol. Sobre a divisão que você fala, eu acho natural que existam mais grupos, eu acho natural que exista um equilíbrio, pois o Guarani tem melhorado a sua situação, né? O Guarani se torna cada vez mais atrativo, tem contratos melhores, ele tem crescido no cenário futebolístico depois de anos e anos de baixa, né? Nós estamos agora, mais uma vez, lutando pela classificação no Campeonato Paulista. Foi feita uma Série B muito boa, o clube está muito melhor, então nós vemos um crescimento do número de sócios, porque o clube também está muito mais atrativo, né? Eu sou um daqueles que era sócio do Guarani apenas para poder participar da vida política do clube. Mas agora eu vi, por exemplo, a quadra de basquete foi reformada, então é muito provável que eu passe a frequentar agora o clube, pois futebol não é meu forte, eu sou bom só para torcer no futebol, para jogar não. Então, agora com a quadra de basquete reformada, eu posso voltar lá, posso praticar basquete, as piscinas estão melhores. Então é natural que exista o crescimento do interesse do associado em frequentar e em viver a vida política do Guarani. Mas sim, nós tivemos uma votação muito apertada, Júlio. Foram 115 votos para uma chapa, 125 votos para outra chapa e 136 votos para outra, né? Então, da chapa mais votada para a chapa menos votada, nós tivemos apenas 21 votos de diferença, né? Então, foi uma eleição bastante apertada, sim. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta. Estamos entrevistando hoje o nosso convidado especial do programa. Na entrevista do dia é o Marcelo Galli, falando da nova composição do Conselho Deliberativo. Diz aí, Tigrão. Ô Marcelo, prazer falar com você. Para mim é uma novidade, né? Saber que você é bom de basquete. Eu já vou chamá-lo aqui logo de cara de Marcelo Galli Schmidt. E a pergunta é a seguinte, chegou até meu conhecimento uma questão que foi levada para o Conselho de Ética. E eu queria saber se você participou disso da época, se você gostaria de falar a respeito de um integrante da chapa, um integrante do CA, perdão, que na gestão do Palmeiron, não está mais o Palmeiron, então é uma coisa lá de trás, mas que continuou em aberto para que se manifestasse o Conselho de Ética. E eu gostaria que você atualizasse a gente com relação a isso, e que este integrante do CA, que é o Gilberto Moreno, recebia vencimentos no valor de R$3.000. Isso chegou até mim, eu queria que você dissesse primeiro da veracidade disso e, se verdade, qual foi o andamento dado para isso no Conselho de Ética e no Conselho Deliberativo. E o Estatuto prevê que os integrantes do CA não podem receber nenhum tipo de remuneração pela função. Mas também sei que o Gilberto, ele acumulava funções. A gente até brincava que o Gilberto Moreno, aliás, uma pessoa espetacular, que ele era o prefeitão do brinco, né? Então, cuidava de toda a manutenção, gramado, tudo aquilo que envolve, né, as providências que tem que ser tomadas para estar tudo em ordem, para que o jogo possa ser realizado. Marcação do campo. Ele tinha lá uma equipe, ou ele mesmo pessoalmente, que cuidava disso. E tinha uma remuneração por isso. Porém, num determinado momento, ele acumulou função como membro do CA e ainda tendo essa função de funcionário do clube. E aí, isso teria ferido um item do Estatuto do Guarani. Se isso procede, se você acompanhou, eu gostaria que você desse uma atualizada no status dessa providência que foi tomada na época, que foi pedida para que fosse tomada por parte do Conselho de Ética. Marcelo. Tigrão, vamos lá, um prazer falar contigo. Eu não sou bom de basquete, eu gosto de jogar. Se eu sou bom ou não, aí são outras pessoas, e agradeço
o Schmidt aí, quem dera tivesse 1% do talento do Oscar aí, não estaria advogando, estaria jogando basquete. Mas sobre isso, sobre essa denúncia, foi uma denúncia feita pelo Conselho Fiscal do Guarani, né, nessa gestão agora. Ao conferir os documentos anteriores, eles verificaram que havia ali na folha de pagamento durante um período o Gilberto Moreno, que seria membro do CA e não poderia, por isso, por uma vedação estatutária, a receber nenhum tipo de vencimento do clube. Com isso, o Conselho Fiscal fez a denúncia à Comissão de Ética e Disciplina e deu notícia ao Conselho Deliberativo. E aí, por ser membro, por ser presidente do Conselho Deliberativo à época, eu recebi a notícia disso e acompanhamos o andamento. Não houve decisão final ainda da Comissão de Ética e Disciplina. Foi feito o pedido, salvo engano, agora haveria um despacho saneador pedindo providências, né, oferecendo mais um prazo aí para respostas, para comprovação de documentos, e aí sim seria marcado o julgamento com a possibilidade de participação do Gilberto Moreno, ou de seu advogado, mas eu nem posso me adiantar muito, primeiro porque eu não sou membro da Comissão de Ética e Disciplina, e segundo que esses processos eles devem guardar o sigilo. Foi lamentável que tenha havido vazamento de algumas peças processuais disso. Eu acho que isso prejudica muito o Guarani de buscar os seus direitos, né? Isso beneficia acusados, né, quando há vazamento de coisas assim. Então, eu prefiro, nesse momento, não falar sobre isso. Primeiro porque não a sei. O que sei é que todo mundo sabe aqui, né, que houve a denúncia foi feita pelo Conselho Fiscal e a Comissão de Ética e Disciplina cabe decidir. A Comissão de Ética e Disciplina também encerra seu mandato, então vai ser recomposta a Comissão de Ética e Disciplina agora pelo novo Conselho Deliberativo, e aí eu acredito que nós possamos ter um andamento maior e talvez até uma publicidade quanto ao caso, porque, além disso, ao final, como diz o Estatuto, ao final do julgamento da Comissão de Ética e Disciplina vai caber recurso, tanto de uma parte quanto de outra, ao Conselho Deliberativo. E aí sim, nós, do Conselho Deliberativo, tomaremos mais conhecimento ou mais a fundo de todo o caso, né? Da acusação, da defesa, do julgamento, das alegações que foram feitas. Por hora, o que eu sei é a acusação. Sei que houve ali uma apresentação de alguns documentos, sei que foram pedidos novos documentos, e aí o status disso eu não sei, porque eu só sou informado desses tipos de andamentos, né, enquanto presidente do Conselho Deliberativo. Depois que nós vamos ter conhecimento a mais. Eu acho que tudo isso deve ser, sim, investigado. Eu acho que o Guarani tem trabalhado em seus órgãos internos com a investigação de maneira correta e com a agilidade necessária. Mas aí, assim que tivermos notícia disso, poderemos falar mais. Por hora, o que eu sei é muito parecido com o que você sabe, Tigrão. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao doutor Marcelo Galli, nosso convidado especial de hoje. Diz aí, CH. Galli, boa tarde, prazer em falar com você. Eu queria falar do Conselho Fiscal, que tem 5 membros agora, e eu queria entender um pouco mais se são 5 membros novos, se teve alguém reeleito. E eu queria também que você comentasse desses 5 membros, são 4 do Renova Guarani e 1, se eu não estou enganado, do Avante Meu Bugre. Se isso significa alguma coisa, eu queria que você fizesse um apanhado geral, porque é uma novidade e uma novidade significativa. Boa tarde para você. Boa tarde, CH, é um prazer falar contigo. Nós tivemos a composição do Conselho Fiscal até ontem. Ela era composta pelo Fábio Bortolim Brito de Araújo, do Renova Guarani, que é o seu presidente, a Maria Cristina Orlando Siqueira, Ricardo Domingos Sagula, Edson Maciel Zanella, esses 4 membros do Renova Guarani, além do Maurício Capello, que era um membro da chapa Hoje Sempre Guarani. Essa não é a formação original do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, quer dizer, o Conselho Fiscal foi eleito com 3 membros do Renova Guarani, 2 membros da chapa Hoje Sempre Guarani, que esses membros da chapa Hoje Sempre Guarani, acho que rodaram todos esses membros, né? Eles eram 5 membros, eram os próximos da lista, mas eles foram saindo do conselho ou porque pediram a renúncia ou porque acabaram faltando em reuniões sem justificativa em número superior ao que deveriam ou que poderiam.
e aí a composição final era essa que eu lhe disse. Os 4 membros do Renova Guarani que compunham o Conselho Fiscal foram reeleitos. E aí não foi eleito o Maurício Capello, até porque a chapa dele foi impugnada. E aí foi eleito mais um membro, né? Mas assim, houve a votação para todos os membros, poderia nenhum deles ter sido reeleito, tá, CH? É que foram reeleitos os 4 membros do Renova Guarani que compunham o Conselho Fiscal, então eles vão compor novamente o Conselho Fiscal, e foi eleito, além disso, o Marcelo Ramalho Pereira, da chapa Avante Meu Bugre. Eu acho que o significado disso é que o trabalho do Conselho Fiscal foi avaliado como bem feito por parte dos sócios do Guarani. Tanto que os 4 membros que faziam parte, que estavam concorrendo, foram reeleitos, né? Talvez se o Maurício Capello também estivesse concorrendo, talvez também tivesse sido reeleito, pois eu acho que os sócios entenderam que o trabalho do Conselho Fiscal foi muito bem feito. Eu concordo com isso, pois eu acho que o trabalho foi um trabalho de excelência por parte do Conselho Fiscal. Bom, Gali, por favor, faça aí um balanço da gestão sobre os 3 anos de Renova Guarani e os pontos positivos que você pode colocar aqui para a gente nessa entrevista e, claro, também os pontos negativos nesse período. Batista, nós tivemos aí uma dificuldade inicial, não bem inicial, mas naquele período a eleição do Conselho Deliberativo passado, ela ficou sob júdice durante um tempo, então o Conselho não assumiu em março, o Conselho acabou assumindo apenas em julho, né? Pois tivemos aquela questão, teve que ser refeita a eleição. Nós tivemos uma participação muito positiva dos sócios. Tivemos 5 conselheiros, né, eleitos pelo sócio torcedor que tiveram participação extremamente positiva, e tivemos o desafio aí da pandemia, que nos obrigou a fazer reuniões de maneira virtual, que foi uma novidade que foi trazida, e isso foi muito positivo. Eu acho que as pautas que nós tivemos foram positivas, foram 21 reuniões do Conselho Deliberativo, a grande parte delas pautadas por pautas positivas, propositivas do Guarani. Houve reunião de cobrança da diretoria de futebol, quando o futebol ia mal, reuniões de apresentação de contas. Eu acho que a gente tem visto essa evolução do Guarani também fora de campo, na verdade, nas apresentações de contas, nas melhorias dos procedimentos internos. Tivemos aí questionamento de algumas das questões do Conselho Deliberativo na Justiça. A grande maioria desses questionamentos corroboraram com a visão que a mesa tinha, né? Então eu creio que foram 3 anos aí muito bons de gestão, né? Eu tive a honra de ser escolhido pelos membros do Conselho para ser o presidente nessa gestão, e agora tenho a honra de ser um conselheiro vitalício, o 2º do Guarani. E eu acho que foi bastante positivo. Eu acho que as reuniões virtuais vieram para ficar, permitem a participação de pessoas que, por vezes, por motivo de trabalho, estão fora, estão em outra cidade, estado, país, e elas puderam participar disso. Os questionamentos eles são muito mais velozes, né? Então, por vezes, os membros do Conselho de Administração estavam em outra cidade, estavam na CBF, né? Então, no Rio de Janeiro ou na Federação Paulista, e puderam entrar nas reuniões do Conselho para prestar seus esclarecimentos. Eu acho que nós tivemos uma gestão de fiscalização bastante firme, mas sem impedir aí o funcionamento do Guarani. Então eu vejo um balanço bastante positivo. E agora nós vamos ter a primeira reunião aí, ainda vou marcá-la, mas deve acontecer na semana que vem, quando o Conselho vai escolher seu novo presidente, seu novo vice-presidente, secretário, primeiro e segundo secretário. Então nós devemos ter essa escolha aí na próxima semana. Batista. Pois não, Tigrão, pode falar. Fala que eu te escuto. Muito obrigado por você me escutar sempre há mais de 40 anos. Não sei como você aguenta. Ô Batista, o Júlio dá risada, né? Eu queria fazer mais uma pergunta para o Marcelo, é possível? Sim, pode fazer. Marcelo, eu sei que você também, além de presidente do Conselho Deliberativo, você também é da Comissão de Obras. É sempre um assunto palpitante e que o torcedor tem alto interesse em saber como é que anda essa questão e este tema da construção da arena
dentro daquilo que foi acertado, com justiça de trabalho, tudo aquilo que nós conhecemos. Tem algum fato novo, uma vez definido, me parece definido isso, de que a arena será no terreno da Rodovia dos Bandeirantes, que pertence ao Guarani? Teve mais algum desdobramento a respeito dessa construção e dessa evolução da nova casa do Guarani, depois da última vez que conversamos sobre este tema, Marcelo? Tigrão, vamos lá. Não é a comissão de obras, tá? É a comissão imobiliária. A comissão de obras deve ser uma comissão interna do clube, tá, que trata das obras do clube. Eu me expressei mal. Comissão imobiliária, perfeito. Me perdoe. Isso, a comissão imobiliária, eu sou membro dessa comissão. Nós não fomos informados de nenhum novo andamento, mas assim, não é uma certeza absoluta de que as obras da nova arena serão no terreno da Bandeirantes. O que houve foi autorização para estudos nesse terreno, para ver se ali cabe, e aí sim, os estudos sendo positivos, sim, a arena seria ali construída. Acreditamos que isso esteja em fase de estudos ainda na prefeitura, que o parceiro esteja desenvolvendo projetos para submeter à prefeitura, mas por hora não nos passou nada. Aquela última assembleia que tivemos foi em setembro, mas desde então nós não recebemos nenhum andamento por parte do parceiro, tá? Então tá bom, Marcelo Galli, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, falando aí da nova composição e do novo Conselho Deliberativo do Guarani. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, Batista, um abraço a todos os amigos da Band, Tigrão, Júlio, CH, sempre um prazer falar com vocês, e um abraço à família Bugrina, convocando todos para irem no Brinco amanhã às 21h30. É isso aí, amanhã 21h30, Copa do Brasil vale R$1.900.000 contra o Vila Nova. Olha, daqui a pouco nós vamos ouvir aqui a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, falando sobre a goleada maior do Campeonato Paulista. A Ponte perdeu por 5-0 para o Corinthians. Mas antes eu quero falar da Angel Tour. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? Eu indico a Angel Tour. A Angel Tour é a sua melhor opção. Referência aqui em Campinas e em toda a região metropolitana. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Tem equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Passagens aéreas com desconto. Hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Você tem uma empresa, tem aí uma frota de carros alugados, acha que está pagando muito caro, então consulte a Angel Tour. Você vai ver que é possível conseguir um aluguel bem mais barato por cada carro. Tem diárias a partir de R$ 62. Faça uma cotação. O WhatsApp é 95321 5444. 95321 5444. E tem também o telefone fixo 2512 3333. angeltour.com.br. E só lembrando que tem lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, tem Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo, Angel Tour. Bandeirantes! Bem, vamos ouvir então o Júlio Nascimento, o Hélio dos Anjos, que pediu desculpas, é isso? Pediu desculpas pela goleada de 5-0, Júlio. Exatamente, ele falou sobre esse sentimento, né, depois da derrota vexatória da Ponte Preta, e falou também, né, pensando já no jogo decisivo contra o Ituano, na expectativa dele em contar com o atacante Luca. Temos que pedir desculpa à torcida da Ponte Preta e temos que fazer com que toda essa semana nós sejamos fortes, capazes
e sempre contando com o torcedor do nosso lado. Eu acho que é um momento que todos feridos, a torcida mais ainda, mas a Ponte necessita do seu torcedor. Esses jogadores necessitam, num momento como esse, naturalmente, para decidir, do apoio. A gente sabe que esse jogo vai ser histórico para a Ponte Preta, porque nós vamos vencer, nós vamos nos manter na primeira divisão do futebol paulista, mas a gente conta mesmo com o torcedor, com o majestoso, acima de tudo, forte, para sairmos com um bom resultado. Começou na minha palestra pós-jogo, e aí a gente vai continuar. O Lucas é um jogador que já jogou no sacrifício, o Lucas já ofereceu muito, principalmente no jogo contra a equipe do Água Santa. Eu tenho certeza que se o Lucas reunir condições, ele vai estar à nossa disposição. Mas a gente tem que ter atenção muito grande em função do tipo de contusão que ele tem. Vamos trabalhar a semana, quem sabe o Lucas vai estar à nossa disposição. Ô Batista, o Hélio dos Anjos ele deu uma informação nova, pelo menos nós não tínhamos acesso, que o Lucas jogou contra a Água Santa no sacrifício, né? Talvez tenha sido justamente essa utilização do Lucas nesse jogo que tem ali deixado o jogador com um desgaste muscular maior e agora está no departamento médico fazendo tratamento em mais de um período justamente para estar à disposição do Hélio no jogo de domingo contra o Ituano, que será o jogo que vai definir o futuro da Ponte no Campeonato Paulista. Lembrando que a Ponte em 2022 não conquistou nenhum ponto sem o Lucas em campo, inclusive com gols do Lucas. Sempre que o Lucas marca, a Ponte pontua. Foi assim por enquanto nesses 8 pontos conquistados dentro do Campeonato Paulista. A exceção, claro, o único jogo que a Ponte não pontuou quando o Lucas marcou foi aquele jogo contra o São Paulo, que teve aquele apagão nos últimos 8 minutos de jogo, CB. Então, esse é um dos 3 jogos que estão fazendo com que a Ponte está nesta situação aí, precisando vencer e não depende só dela. Vencia o time do São Paulo, tomou o empate e a virada em 6 minutos, e aí eu até conversava com o Edu Pinheiro no último sábado sobre os jogos em que a Ponte perdeu por erro dela, por incompetência de alguns jogadores, como foi esse jogo contra o São Paulo. Quem fez o passe para o gol da vitória do São Paulo foi o Moisés Ribeiro. Deu um branco total e ele fez um passe, um passe perfeito, um passe de qualidade, só que para o adversário. E aí, Dedé, contra o Água Santa, também. Dedé é um erro absurdo. E o Água Santa ganhou a partida, então 1 ponto contra a equipe do São Paulo, 3 contra o Água Santa, 4. E contra a Inter de Limeira também. A Ponte vencia, tomou um empate, fez o segundo, ou vencia por 2-0, e vencia por 2-0, né? Aí tomou um gol, e aí tomou um gol seguinte, o Dedé fez um pênalti e ele falhou no segundo gol da Inter. Então o Dedé, ele, por conta dele, por conta exatamente do Dedé, claro que não é só do Dedé, de quem escalou o Dedé, de quem contratou o Dedé. Então é um conjunto, não é o Dedé sozinho, porque o Dedé sozinho não conseguiria entrar em campo. Ele só entrou em campo porque teve um técnico que o escalou. Gilson Kleina contra a Inter de Limeira, sem nenhuma condição, e o Hélio dos Anjos contra o Água Santa. E o técnico só escalou porque teve alguém que contratou o Dedé sem ter nenhuma condição de jogar uma partida profissional. Um jogo de final de ano, lá igual aquele do Zico, lá tudo bem. Agora, o jogo, uma partida, como é o Campeonato Paulista extremamente disputado, ele jamais poderia entrar em campo. Então, nas costas do Dedé, são 3 pontos contra a Inter de Limeira e 3 pontos contra o Água Santa. Então, esses 6 pontos é que estão complicando a vida da Macaca. Não quero culpar o jogador sozinho, não. Não vou fazer isso, jamais. Ele é bom jogador, tem muita qualidade, mas não tem condição de jogar profissionalmente. O esporte de alto rendimento exige que o cara esteja 100%. Ele não consegue, a perna dele está dura, deu para perceber exatamente isso
a articulação não está fluindo. E ele fez aquela pichotada na partida contra a equipe do Água Santa. Então, 3 jogos com erros individuais que podem levar o time da Ponte para a Série A2 do Campeonato Paulista. Bem, vamos analisar aqui. Começo com você, CH, analisando a entrevista do Hélio dos Anjos. O que você achou? Olha, Batista, o fato é que ele disputou 12 pontos e ganhou um só, né? Mas a culpa não é só dele. Você explanou da mesma maneira que eu penso. É um conjunto de fatores que foram desastrosos para a Ponte ir para a segunda divisão. Contratação, troca de técnico no meio do campeonato, montagem de elenco, preparo físico. E aí, por aí a gente elenca aí mais uns 10 fatores. Isso que você falou. Agora, quando se troca um treinador, e eu estou fazendo isso pontualmente, tá? Pontualmente. Era o elenco que ele tem à disposição, ele não pôde indicar nenhum jogador, eu estou falando do Hélio dos Anjos. Um treinador que na partida contra o Água Santa escala o Dedé e na partida com o Corinthians ele dá tarja de capitão para o Fabrício e escala o Wesley, não consigo defender. E o time dele foi eliminado na primeira partida na Copa do Brasil. Então foi um vexame contra o Corinthians, um vexame contra o Água Santa e um vexame na Copa do Brasil. Mas não tem tempo para treinar, ele teve 2 semanas para treinar. Na semana passada, uma semana cheia, e essa aqui. É pouco, é pouco. Eu não quero aqui falar da trajetória, tenho o maior respeito pelo Hélio dos Anjos, mas ele demonstrou falta de conhecimento do grupo e ele não assistiu às partidas da Ponte com esses jogadores nas mãos do Gilson Kleina. Imaginar que em uma semana de trabalho o cara vai lá e Sabe de quem eu lembro, vendo o Fabrício falar, liderar, entre aspas, e treinar que nem um leão? Do Rodrigo Dedada. Falso líder na bola. Né? Então, o treinador com a experiência do Hélio dos Anjos, ele não pode cair nessas aratacas de jogadores aí que é melhor colocar o garoto para jogar, né? Não engana mais ninguém, seu Fabrício, seu Wesley, né? Fica ruim. Perdeu de 5-0 para o Corinthians, ficou ruim, Batista. A gente sabia que ia perder, mas de 5, da maneira que foi, eu não tenho como não pontuar. O que você imaginava? O que eu imaginava é que a Ponte fosse lá, minimamente, para não passar. Perdeu de 5, mas podia ter tomado 8, se o Corinthians não tira o pé. Então a Ponte passou vergonha. E a vergonha, nessa semana decisiva, ela não poderia ter acontecido. Aquele mínimo de aspecto moral, de confiança, foi jogado na lata do lixo. Pela maneira que o time jogou, pela estratégia adequada pelo seu técnico e pelas escolhas que ele fez. Não podia perder de 5. Não podia, né? A diferença técnica que existe, ela é muito grande. Mas era possível fazer um trabalho diferente. Não estou colocando a culpa só nele. Eu estou pontuando o jogo contra o Corinthians. E a partida contra o Água Santa, que ali, para mim, a Ponte caiu. Ali o time não teve atitude, o técnico escolheu mal, escalou mal, e aí a gente já conhece os outros capítulos desta novela. Por isso que eu já joguei a toalha. Eu não vou falar até o final de semana nenhuma vírgula sobre esperança, matemática, porque eu não acredito. Sabe por que eu não acredito, Batistão e ouvintes? Porque a Ponte não consegue fazer a parte dela. Tudo que está sendo colocado é verdade pelos companheiros. É verdade. Esse pode perder, esse pode empatar. Tudo isso pode acontecer. Só que eu não acredito que a Ponte faça a parte dela. Infelizmente, esse é o sentimento que eu tenho. Pelo trabalho atual desse treinador, que não conhece o elenco que ele tá trabalhando, ele está fazendo apostas que nem o Gilson Kleina, nos piores momentos dele nesse Campeonato Paulista, fez. Ele conseguiu fazer pior do que o Gilson Kleina estava fazendo. Eu lamento muito. De repente, no Campeonato Brasileiro, com outro elenco, pode ser tudo diferente. Eu não estou aqui falando da competência do Hélio.
Eu estou falando das soluções que a cabeça dele colocou para tirar a Ponte dessa situação. Ele fez 1 ponto em 12 possíveis. 3 jogos no Paulista e 1 na Copa do Brasil. Então não tem como defender. Então é por isso, para encerrar meu comentário, que para mim não adianta ficar fazendo conta. Porque a Ponte não faz a parte dela. E eu lamento muito, Batistão. A Copa do Brasil foi o Ivo Sec, né? Ele não dirigiu o time contra o Cascavel. Era o Ivo Sec interino quem dirigiu o time da Macaca. Ele já tinha sido contratado, o Hélio dos Anjos, mas ele não dirigiu. Ele foi dirigir o time contra o Mirassol, aquele empate. Então são 9 pontos disputados, Mirassol, Água Santa e Corinthians, e ele ganhou 1. O Hélio dos Anjos, eu fiz uma rápida busca aqui sobre rebaixamentos. Ele é recordista de rebaixamentos. 6 na carreira. 2015 com o Goiás em 8 jogos. Atlético Goianiense 2012, 6 jogos. Figueirense 2012, 7 jogos. Fortaleza 2006, 13 jogos. São Caetano 2006, 6 jogos, e Vitória 2004, 8 jogos. E o vice-líder de rebaixamentos é o Gilson Kleiner, tem 5 rebaixamentos. Avaí 2015, 34 jogos, Bahia 2014, 19 jogos, Palmeiras 2012, 13 jogos, Paraná 2007, 9 jogos, e Paysandu em 2005, 16 jogos. Então são 6 rebaixamentos do Hélio dos Anjos e 5 rebaixamentos do Kleiner. Coincidentemente, um substituiu o outro. Então ambos têm na carreira 11 rebaixamentos e está lutando, no caso do Hélio dos Anjos, para não ter o 7º rebaixamento na carreira nessa partida contra o Ituano. E o ouvinte está entrando em contato conosco aqui. Quero mandar um grande abraço, Ronaldo. O Ronaldo, que é da Cobertoldos, uma empresa de Campinas, e ele mandou aqui o vídeo quando o Tigrão disse que se a Ponte escalasse jogadores do Corinthians, pagasse a multa para usar jogadores do Corinthians, iria andar pelado. Então ele está dizendo aqui: oi, boa tarde. O Tigrão vai sair pelado quando? Momento histórico, Ronaldo Cobertoldos. Bom, agora é com o Tigrão, né? Se ele vai cumprir. O Tigrão é um cara de palavra, conheço ele há mais de 40 anos. E ele, quando dá a palavra, ele cumpre a palavra. Ele disse que ia sair pelado, correndo ali em frente à Band, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, da Band até o Balão da Morte, lá embaixo, ia e depois voltaria pelado. Então, tá cobrando aqui, ô Tigrão. Tá cobrando aqui, você vai cumprir a sua palavra. Tá querendo saber aqui o Ronaldo, hein, Tigrão? Deus do céu. Bom, meu caro Zé Arnaldo, tem algumas imperfeições aí na história, né? Primeiro que não será correndo, ou não seria correndo, seria andando. E segundo que é frente e verso, sim. Eu iria e depois eu voltaria. Mas é andando, para o pessoal poder, não é chispada, que negócio rápido. É para o pessoal apreciar, entendeu? Esses caras, por exemplo, que gostam da bricolagem, de fazer com as próprias mãos, caras que fazem reparos e pequenas instalações em casa, prateleiras, cara bom de bricolagem. Eles têm trena eletrônica, aquela que você bate assim e dá para tirar a medida, entendeu? Daria para usar essa trena aí para fazer medidas que cada um quisesse fazer. Essa é a ideia, então tem que ser andando. Agora, eu não devo o pagamento da aposta, porque primeiro, eu falei dos 4 jogadores. Tem o Igor, eu não falei, se a Ponte pagar para algum jogador. Não, os 4 jogadores são do Corinthians. E tem o Igor Formiga e o Matheus Jesus. Segundo, agora o Tigrão aqui advogando em causa própria.
Segundo, a multa não foi paga. Não foi paga. Houve um acordo de cavalheiros onde... Ó, o Julião é minha testemunha, pô. Ele que foi fundo. Hoje o cara que tem as fontes é o Júlio. Então, o Corinthians falou, tá, põe esses dois aí e a qualquer hora lá pra frente a gente conversa, tem uma dívida aí referente àquele lateral que a Ponte cedeu pro Corinthians, parece que é em torno de 300 mil. Aí na hora de pagar a gente faz uma composição ou quando contratar um outro jogador. Mas a Ponte não investiu nem um centavo. E a minha aposta era em cima do seguinte, com os cofres sangrados como estão, a Ponte tem que fazer um Pix na conta do Corinthians para liberar os jogadores, senão não joga. Como fez o Internacional para liberar o Rodinei, para jogar contra o Flamengo, que era o dono do passe, do direito econômico do jogador, ou dos direitos. Então, teve Pix? Não. Teve cheque visado? Não. Teve TED? Não. Teve pagamento em espécie? Não. Então podem perder a esperança que não é desta vez que vocês vão conhecer os dotes do Tigrão. E o William está dizendo, Batista, boa tarde, fala para Geraldo CA, que tem um zagueiro bom no Ituano. Ele parece um boneco de Olinda, mas por cima ganha todas, se não me engano, é Rafael ou Léo Santos. O William de Sumaré. Grande abraço aí para Sumaré, grande audiência da Rádio Bandeirantes em Sumaré. Olha, daqui a pouco tem mensagens de áudio, agora 18h06. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Encontre aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Amigos da Bandeirantes, vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer que você tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite o mês do implante dentário e um time de especialistas da Odontoclinic pronto para lhe devolver o seu sorriso. Não perca tempo, agende já sua consulta de avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugre Tour e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. E tem sorteio no dia 23 de março. 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18 horas e 11 minutos em Campinas, aqui Esporte em Debate, hoje até às 7h30. Já vamos falar de futebol do Guarani. Daniel Paulista vai dar uma entrevista aqui, mas ouça aí o que disse o Tigrão no programa Os Donos da Bola sobre esse negócio de andar pelado. Ouça aí, esse é o vídeo, é um recorte, um pedaço da fala do Tigrão, que foi ao ar no programa Os Donos da Bola. Estarei aqui. Se a ponte pagar a multa, é nos altos do Jardim São Gabriel, Avenida Paula Souza. Eu desço pelado até o Balão da Morte. Não faça isso. Desço. Não faça isso, porque realmente aí vai ser um filme de terror. Olha, olha lá, tá vendo? Ele não falou esse ou aquele jogador, ele disse se pagar a multa. Quer dizer, isso subentende-se que se entrar algum jogador e a ponte pagar a multa, ele andaria pelado. E o Zé 9, que é ponte pretano, da pele até o osso, mandou um recado aqui pro Tigrão. Ouça aí, ó. Batista, Tigrão pulou pra trás, hein? Tigrão afinou. Afinou, Tigrão! Esse é o Zé 9. Tá vendo como é que é o negócio? Vai falar num canhão desse, aí o cara é cobrado. Então... Mas que isso, pô? Pagou. Eu vou colocar meu advogado adjunto, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento, meu auxiliar de defesa. Sim. Bacharel em Direito, auxiliar de defesa, estagiário em Direito. Júlio Nascimento, a ponte pagou a multa? Meu excelentíssimo Valdemir Gomes, o pagamento da multa não foi efetuado até o presente momento. Então ninguém vai ver nada do Tigrão badalando na Paula Souza. Olha, é o seguinte, se existe uma cláusula com uma multa para utilizar o jogador, pode ser que não pagou agora. O valor é R$1 milhão. Mas em algum momento vai ter que pagar, ué. Porque se não pagar, o Corinthians vai entrar na justiça contra a ponte. Então é o mesmo que pagar, ou seja, a dívida foi contraída. A dívida já está contraída. O Corinthians não simplesmente liberou. A ponte fez um acordo com a equipe do Corinthians e é evidente, né, que lá tem conselho fiscal, enfim, tudo isso aí que todos os clubes têm. Então, se existe uma cláusula lá na frente, o pessoal vai cobrar. Mas e aí, pagou essa cláusula para usar os jogadores?
Não pagou. Não pagou. Eu falei se pagasse. Então, Batista, se você tá tão desesperado assim para que eu pague a aposta, eu posso mostrar para você aí numa... Assim, uma coisa mais pessoal, entendeu? Não precisa ficar magoado, nem aguado, não. A verdade é que eu não devo o pagamento da aposta. Mas isso está te frustrando tanto que eu prometo a você que mato a sua vontade. Só para explicar, né, Batista, a situação envolvendo o não pagamento da multa ainda, o Corinthians deixou a Ponte Preta muito à vontade em relação ao período que a Ponte vai realizar esse pagamento, né? O acordo é de R$1 milhão e o Corinthians, que tem um bom relacionamento do Ilho, o próprio André Sanches, que é uma figura muito presente ainda no Corinthians, tem um ótimo relacionamento com a atual diretoria, assim como outras diretorias da Ponte, tanto que, se a gente pega o recorte de 2015 para cá, a quantidade de negociações que foram feitas entre Corinthians e Ponte é uma negociação muito alta. E o Corinthians, ele deixou a Ponte Preta à vontade para pagar quando der. Mas o detalhe é o seguinte, de repente pode ter algum jogador futuramente que o Corinthians se interesse, como foi com o caso do Ivan, então algum jogador de base como foi o Xavier, e esse débito, já que a dívida passou a ser existente, a Ponte contraiu uma dívida com o Corinthians, nada descarta do Corinthians, olha, eu perdoo essa dívida se você me libera tal jogador. Isso pode acontecer, vai depender muito do formato de negociação do Corinthians com a diretoria da Ponte no futuro, mas o Corinthians não estabeleceu absolutamente nenhum prazo para a Ponte Preta ter pagado, para a Ponte Preta pagar, essa dívida em relação aos dois jogadores. Então, quando a Ponte pagar, eu pago a aposta, tá? E aí, Batista, a gente aproveita e coloca ao vivo, né? Você que acredita que a Ponte vai pagar, a gente apresenta ao vivo como nova animadora do programa, ao vivo, já na sexta-feira, quando, se Deus quiser, estarei de novo nos Donos da Bola, a gente apresenta a Mula Sem Cabeça. Ela será a sua auxiliar de apresentação, porque você, achando que a Ponte vai pagar essa multa e que, portanto, eu devo a aposta, então você põe a Mula Sem Cabeça como auxiliar de apresentação e como contra-regra o Saci Pererê. Eu estou escudado aqui nas mensagens que estão chegando aqui, inúmeras, cobrando, já que você falou que ia andar pelado, o pessoal está cobrando, Falou, não cumpriu, o pessoal vem em cima, né, querendo saber aí o que é que vai acontecer. Mas, Júlio, surgiu uma especulação aí de que o Guarani estaria contratando o Valber, zagueiro, que já jogou no Guarani, foi rebaixado lá com o Novo Horizontino, e também o Marcinho. Você tem mais alguma informação? Apurou se realmente o Guarani está contratando esses dois jogadores para o Brasileiro? Olha, Batista, por enquanto o Guarani está naquele procedimento, né, de monitoramento a esses dois jogadores, né? Foram dois nomes consultados pelo Departamento de Futebol do Guarani, hoje comandado pelo Michel Alves. O Marcinho, inclusive, chegou a interessar o Guarani depois que ele saiu do Cruzeiro no final do ano, mas optou pelo projeto do Novo Horizontino, né? Participou aí da campanha de rebaixamento do Novo Horizontino, assim como o Valber. O Valber também tem uma proposta do futebol nordestino, é uma proposta do Náutico. Então são dois jogadores que estão em pauta no Guarani, mas ainda não há nenhuma negociação concretizada ou nem mesmo avançada. Apenas jogadores que estão em estágio de monitoramento. O Guarani tem ainda algumas situações dentro do próprio elenco para definir, como as permanências do Bruno Silva, do Giovanni Augusto. São dois jogadores que têm contrato até o final do Paulistão. E tem também um outro jogador que está no radar do Guarani, que é o João Diogo, né, da Caldense. Também interessou ao Vasco e a Chapecoense recentemente. Ele tem 5 gols do Campeonato Mineiro. Os números, até no momento de interesse do Guarani, eram superiores, porque ele tinha 5 gols numa quantidade menor de jogos, agora tem 9 jogos e 5 gols, mas é um atleta que também vem sendo acompanhado. Mas não há, repito, ainda nenhuma concretização de negociação. O Guarani ainda não vai anunciar, pelo menos nessa semana, até a definição da classificação na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, nenhum reforço para a sequência da temporada, Batistão. Um intervalo bem rápido e depois vamos ouvir o Daniel Paulista. O Guarani venceu a Ferroviária, placar de 2-1, e se candidatou na última rodada a lutar pela classificação 18 e 19.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Copa do Brasil 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta terça-feira, o Guarani vai a campo para encarar o Vila Nova de Goiás, às 21h30 no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Vila Nova. Jogo da segunda fase da Copa do Brasil 2022. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. 18h22, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. E o Gramari, sempre nos ouvindo e nos auxiliando, ele diz que o Wagner Mancini também tem 6 rebaixamentos, igual o Hélio dos Anjos. Grêmio 2021, participou das campanhas Guarani 2010, Ceará 2011, Sport 2012, Botafogo 2014... e Vitória 2018, portanto 6 rebaixamentos. E teve sucesso na briga contra a queda ao dirigir o Cruzeiro 2011, Atlético Paranaense 2013, Vitória 2017 e Corinthians em 2020. Mas tem no currículo o Wagner Mancini, o 016, 6 rebaixamentos. Mesmo número do Hélio dos Anjos. Ô, Júlio, o que de mais importante falou o Daniel Paulista após a vitória 2-1 contra a Ferroviária, jogo que você narrou na Bandeirantes, hein, Júlio? O técnico Daniel Paulista, né, fez uma análise, né, Batista, sobre o comportamento do Guarani no último jogo contra a equipe da Ferroviária e também essa mudança de chave agora pensando na Copa do Brasil. Aliviado pelo resultado, acho que o jogo se apresentou
uma tensão muito grande, haja vista que as duas equipes chegaram para essa partida precisando da vitória, precisando do resultado, praticamente empatadas na pontuação geral, né, com 10 pontos, numa situação que poderiam, com resultado positivo, brigar pela classificação e com resultado negativo ainda correr sério risco de rebaixamento, dependendo dos resultados do restante da rodada. Então o jogo se demonstrou muito competitivo, de muita disputa, de muita entrega da parte física. Não foi um jogo tecnicamente vistoso, mas o Guarani competiu. O Guarani teve vontade, teve determinação, né? Buscou, dentro das possibilidades da sua estratégia, buscou o gol, conseguiu fazer o primeiro gol dentro da partida. Infelizmente acabou falhando e tomamos o gol de empate muito cedo, muito rápido. E novamente o jogo se equilibrou e a tensão continuou existindo durante todo o segundo tempo. Achei que o segundo tempo nossa equipe foi mais incisiva no aspecto ofensivo, criou mais oportunidades, poderia até ter feito um placar já mais cedo, mas o jogo continuou perigoso, haja vista que a Ferroviária também nos contra-ataques nos incomodava, levava um certo perigo. Em determinado momento o Maurício também intercedeu com uma grande defesa, mas de uma maneira geral a gente sai daqui satisfeito com a vitória, com o momento, né? Passamos aí essa dificuldade, eliminamos, né, o risco de rebaixamento. Vamos agora focar no Campeonato Paulista em busca da classificação, que é outra meta nossa, um objetivo, mesmo com toda a dificuldade que temos, né, de equipe, de rendimento, de jogo, né, onde nós temos e a consciência que temos condição e podemos melhorar. E vamos continuar trabalhando em busca do melhor encaixe, em busca da melhor formação. Agora vamos mudar a chave, né? Um jogo contra o Vila Nova numa atmosfera diferente, Copa do Brasil, jogo único, muito decisivo pelo que representa o avanço na Copa do Brasil, no aspecto financeiro, no aspecto também de notoriedade. O Guarani talvez, não me lembro a última vez que chegou a uma terceira fase de Copa do Brasil, mas com certeza faz muito tempo que isso aconteceu. Então a gente pode alcançar essa meta, mas sabendo que vamos ter um adversário duro pela frente, que também vem bem dentro do seu estadual. E agora o momento é de recuperação, o momento de recuperar os atletas e a partir de amanhã já pensar nesse jogo de terça-feira. Teve um momento na coletiva, Batista, que o técnico do Guarani, Daniel Paulista, ele falou bastante sobre a relação com o torcedor antes do jogo, né? Inclusive o torcedor que vai ao Brinco de Ouro. Teve um momento que o Daniel Paulista falou o seguinte: poxa, mas o torcedor vem ao Brinco de Ouro e já vai o jogador antes da partida. O Guarani precisa do apoio desse torcedor, precisa do incentivo. Então ele fez ali até uma sugestão, né? Essa reaproximação com o torcedor é um apoio que, segundo ele, é muito importante do torcedor do Guarani nesse momento importante dentro do campeonato, Batistão. Bem, vamos analisar aqui então o que disse aí o Daniel Paulista, e eu até gostaria de perguntar a você, CH, porque o Bruno Silva não começou jogando, entrou depois, né, no segundo tempo, e o Júlio César, veio uma informação da assessoria de imprensa que ele teve lá um problema de contusão, parece que tornozelo, e por isso não foi para o jogo. Mas ele se reapresentou normalmente ontem e provavelmente estará relacionado, deve ser relacionado para essa partida de amanhã. O time concentrou, já está concentrado, né? O jogo é amanhã, 21h30, para enfrentar o Vila Nova. Você acha que não tem negócio de tornozelo, não? O técnico acabou poupando alguns jogadores por causa do jogo da Copa do Brasil em CH. Poxa, Batista, eu queria responder essa pergunta, mas eu não tenho subsídio, eu posso tirar conclusões. Agora, eu não tenho essa informação. O que veio é que alguns jogadores, eles foram poupados por ordem física, né? O Bruno Silva, por exemplo, não jogou, ficou no banco de reservas, depois entrou no segundo tempo. Então todos vão estar à disposição. Eu repito, eu não tenho informações suficientes para afirmar isso. Até acho que é possível que isso tenha acontecido, porque o Guarani jogou com um meio-campo muito diferente do que vinha atuando, né, Batista? O Bruno Silva não jogou o Madison de primeiro volante, o Índio,
por ali no lugar do Rodrigo Andrade, e o Giovanni Augusto, que até então não tinha jogado bem no Campeonato Paulista, pelo menos na minha humilde opinião, não é? Mas aconteceu tudo ao contrário. O Madison não comprometeu, o Ídio fez uma partida assim de bastante presença, garra, disposição, fez o gol no final, dentro da limitação dele, mas ele foi muito útil no jogo. E o Giovanni Augusto, no meu campo, para mim, fez a melhor partida com a camisa do Guarani. E veja só, olha que coisa improvável. Nós assistimos lá na frente, depois de um passe do Giovanni Augusto, o Ronald fazer um gol de craque, cara. Ele saiu na cara do goleiro, deu um tapa embaixo, no canto esquerdo baixo, que é gol de cara, o cara grande dentro da área, cara com categoria. Deu um tapa ali, saiu comemorando, jogou bem o Ronald no primeiro tempo. O segundo tempo cansou, né? Como outros jogadores. A única coisa que eu não gostei na partida, rapidamente, foi do João Vitor. O menino não estava bem no jogo. Eu não digo que ele comprometeu, mas ele não esteve bem e depois machucou ainda. Eu nem tenho informação. Tomara que não seja nada de mais grave, mas ele saiu ainda no primeiro tempo machucado. Ele que fez um gol que foi anulado, né? E foi nesse lance que ele se machucou. Agora, todas as outras opções que o treinador mandou para o campo foram legais, cara. E o Venuto entrando na bola parada no último lance do jogo fez mais do que estava fazendo o Júlio César. O que ele vai fazer amanhã, não tenho a mínima ideia. Eu tenho a impressão que ele vai voltar com a tropa toda, que são os caras de confiança dele, Júlio César, Bruno Silva e Rodrigo Andrade, mas eu não tenho certeza disso. Isso tem um aspecto positivo. Esses caras, pela primeira vez, saem do banco de reservas e atuam razoavelmente bem, isso dá mais opções. Isso significa para mim, se não for uma nuvem passageira de uma partida só, que o treinador aos poucos vai construindo o trabalho dele, vai pavimentando o trabalho dele no Campeonato Paulista e estão surgindo outras opções. Aí fica mais fácil trabalhar, né? E nessa colocação que ele fez, e eu respeito a opinião de todos, sobre antes de começar o jogo vaiar o jogador, aí não é legal. Tem que deixar o cara trabalhar. Deixa ele trabalhar, acabou a partida. Se ele for mal, vaia. Se ele for bem, aplaude. Ou se ele foi razoável, não faça nada. Agora, antes do jogo começar, e eu respeito a torcida, e sei que muitos têm motivos suficientes, porque alguns jogadores deram motivo para efetivamente serem vaiados e não querer dentro do time titular. Então, vamos ver o que ele apronta para o jogo de amanhã e quais são as escolhas. Mas pela dificuldade do jogo, Batista, eu acho que o Guarani fez um jogo de razoável para bom contra a Ferroviária. Eu estou perguntando porque se ele fez isso, poupou os jogadores, eu aprovo totalmente a iniciativa do treinador. Porque se você tem um elenco, para que serve elenco? Tem muito treinador que faz isso. Tem elenco, tem jogador no banco em condições de atuar, mas fica insistindo com o jogador que não funciona. Aliás, o próprio Daniel Paulista já fez isso. Aqui, ó, o André, aqui pelo WhatsApp, está dizendo, se fosse o Maxwell, ele teria perdido o gol que o Ronaldo fez. Eu também penso dessa maneira, porque o Maxwell, ele não tem nenhuma intimidade com esse negócio de chutar a bola para o gol. Ele dá sempre uma pancada. Ele serviria o Maxwell para jogar futebol americano, que tem aquele garfo, tem que jogar aquela bola oval lá dentro do garfo. Ele chuta tudo por cima. E o Ronald marcou um golaço. O CH tem razão, ele deu um tapa de muita qualidade. O ouvinte está brincando aqui, né, com o Ronald, mas ele lembrou um outro Ronald que não é Ronald, que é Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Esse tapa que só os grandes artilheiros conseguem dar, tirando do goleiro. Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio Neymar. Às vezes perde muito gol, mas também tem essa qualidade técnica para dar esse tapa e colocar a bola na rede. Então, realmente foi um golaço, o cara foi decisivo, abriu o caminho para a vitória, mas se tem um ponto negativo que a gente pode discutir, é o sistema defensivo. Tomando o gol por cima.
Bola aérea na defesa do Guarani é veneno puro. É cobra cascavel. Vem dando bote de tudo quanto é jeito e invariavelmente a bola entra. Então é um problema que o Daniel Paulista não conseguiu resolver e o Guarani tem tomado muitos gols. Felizmente, na partida contra a Ferroviária, vitória importantíssima, o Índio fez o gol, o Guarani ganhou a partida e se credenciou a lutar pela classificação, além de ter conseguido o número que livra a cara do Guarani com relação ao rebaixamento. Ele já está garantido para a Série 1 do Campeonato Paulista do ano que vem. Mas é uma coisa para se estudar, sim, e se o técnico poupou os jogadores por causa da Copa do Brasil, aprovo. Porque se tem elenco, tem que rodar o elenco. E os 2 jogos importantíssimos contra a Ferroviária e amanhã contra o Vila Nova, uma partida que vale 1.900.000. Daqui a pouco seguimos mais com o Guarani. Cor Bela Tintas, a parceira do pintor. A melhor linha de protetores do mercado. Esparlaxetol, uma película elástica especial, não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira, protegendo da chuva e do sol. Tem o Esparlaxetol Instem, a proteção que realça os veios da madeira e mantém a sua beleza natural. E o Esparlaxetol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Tem também o Esparlaxetol Deck, que com uma película ainda mais grossa, resiste muito bem ao tempo e ao movimento das pessoas. Cor Bela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Cor Bela com 2 L. Mensagem de áudio no ar. Boa tarde, um abraço a todos. Esperar o que desse time da Ponte Preta? Não fez nada até agora, vai fazer o que nessa última rodada? Esperar que vença o Ituano e vá para a Série A2, pelo menos de cabeça erguida, né? Com uma vitória, porque já está rebaixado. Um time de fracassado. Mais um ouvinte no ar. Então, boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, Júlio Nascimento, aquele Neu. Eu vou dar minha opinião. Por isso que eu admiro o CH. CH não fica em cima do muro e fala o que tem que ser falado. Esse torcedor que fica pedindo toda hora a cabeça do Daniel Paulista é o mesmo torcedor que estava aplaudindo o Daniel Paulista no ano passado na Série B, que a gente sobe e não sobe. Faltou muito pouco. Agora ele fala que o Daniel errou nisso, errou naquilo. Peraí, manda esse torcedor falar quem que a gente tem que pôr dentro do campo para resolver o problema. Se ele não tem reserva no banco para pôr, como é que ele vai errar, meu senhor? Pelo amor de Deus. O cara fica na internet e não vai no campo e quer dar opinião. E daqui a pouco tem o Na Lata. Perguntas picantes, respostas na lata. Agora mais um ouvinte participando conosco. Pagar 1 milhão para esses, desculpa a palavra, refúgio jogar, já tá devendo todo mundo e ficar devendo mais 1 milhão pro Corinthians. Mas a Ponte Preta, Júlio, tem sorte. O Santos precisa ganhar, o Santos não perde para a Ferroviária nem se a Ferroviária quiser. Certeza que o Santos ganha da Ferroviária. Creio que até um empate não é tão ruim assim, porque a Ferroviária tem só 2 vitórias. Se a Ponte ganhar, a Ferroviária empatar 1 e perder 1, a Ponte ganha pelo número de vitória. Mas a Ferroviária perde pro Santos e também perde pro Mirassol, precisando vencer, viu, Júlio? Eu acho que a Ponte Preta, como um Ponte Pretano sincero, merecia cair por essa gestão, mas não vai cair. Não vai cair porque a Ferroviária perde do jogo e a Ponte, numa cagada, acaba com o Luca desencantando e ganha de 3-0. 2 gols do Luca e do Ribamar. Abraço. A Ponte não cai. Valeu, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Aqui quem fala é o Paulo da Vila Formosa. Eu tô ligando para dizer que eu sou bugrino, mas que a Ponte não vai cair, viu? Quem vai cair vai ser a Ferroviária.
ok? Que vai enfrentar o Santos lá e o Mirassol. É muito difícil. É só a Ponte ganhar de Ituano, ela sobe. Eu sou o Bugrino e a minha esposa é Ponte Pretana. Ok? Obrigado. Leia a minha mensagem aí, fazendo favor. Sim, já foi pro ar a sua mensagem. Mais um ouvinte. Boa noite aí, pessoal aí da Bandeirante. Quero deixar um aviso aí, cara, que tem uns caras que vai pro estádio torcer, fica só metendo pau no jogador, fica só criticando, entendeu? Não é fácil estar lá dentro, entendeu? Aí, o Guarani faz uma brincadeira que tem lá no estádio, você entrar lá dentro, chutar uma bola pro gol, tá? Ganhar uma camisa, ganhar um prêmio. Aí os caras ficam xingando na arquibancada os jogadores, chega lá dentro para dar um chute na bola. A bola não chega nem na grande área. E esses caras ficam criticando. Eu acho que primeiramente esse cara tem que, pra criticar, tem que saber alguma coisa. Esse daí não sabe de nada. Boa tarde a todos aí, Jorge Sumaré. Valeu, muito obrigado. E atenção, hein? O Guarani joga amanhã contra o Vila Nova e a partir de agora, você que quer ser ouvinte comentarista, todas as transmissões têm um representante da torcida que participa da transmissão da Rádio Bandeirantes como comentarista. Chama-se ouvinte comentarista. Se ele for sorteado, já ganha o rádio. Rádio FM faixa estendida, 85.7. 85.7 é a frequência da Rádio Bandeirantes na faixa estendida. Esse rádio já vem com a faixa estendida. Então é o seguinte, a partir de agora, a partir deste momento, 971021493, se você quiser entrar no sorteio para ouvinte comentarista, você coloca a identificação. Quero participar do sorteio ouvinte comentarista. O jogo é do Guarani. Atenção, hein? O jogo é 21h30. Se você não tiver a possibilidade de participar neste horário, não mande para cá o seu nome. Porque a partir do momento que você foi sorteado, você já garantiu aqui a vaga e, consequentemente, outro não pode participar. Daqui a pouco vamos fazer o sorteio, mas agora mande para cá o seu nome e que você quer ser ouvinte comentarista. Depois a produção vai entrar em contato com você para fazer um cadastro mínimo para garantir a sua participação. Mas, neste momento, você manda o seu nome e o seu telefone, tá bom? 971021493. Daqui a pouco o sorteio. Agora, 18h42. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Ponte Pretano, agora é decisão e a Macaca é mais forte com você por perto. Queremos todos no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora!
Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. Um programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18 horas e 45 minutos em Campinas, Esporte em Debate, Júlio Nascimento. Informações a respeito de antecipação dos jogos dos times de Campinas na última rodada do Campeonato Paulista. Matéria que já está no site carlosbatista.com.br. Mas antes o sorteio do ouvinte comentarista, diz aí, Júlio. Perdemos o contato aqui com o Júlio Nascimento e ele vem já para fazer aqui o sorteio do ouvinte comentarista. Estamos neste momento sem o contato aqui com o Júlio Nascimento. Já ele vem trazendo, portanto, o Júlio está falando, mas não está saindo, né? Não está saindo. Vamos tentar aí refazer a conexão com o Júlio Nascimento para trazer estas informações. Você pode entrar agora no portal carlosbatista.com.br, que já tem a informação sobre a antecipação dos jogos dos times de Campinas na última rodada do Campeonato Paulista. Tá ok? Tá ok, Júlio Nascimento? Não está ok, já ele vem para trazer aí a participação. Olha, com relação, eu vou até antecipar aqui, né? O Júlio, assim que tiver condições, vai falar conosco. Mas a Federação Paulista de Futebol confirmou na tarde desta segunda-feira a mudança na grade de programação na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, chamada fase de grupos. Os jogos de Guarani e Ponte Preta seriam realizados inicialmente no domingo, mas agora serão realizados no sábado, ambos às 16 horas. Então é o seguinte, de olho na classificação para as quartas de final, o Bugre enfrenta o São Bernardo no estádio 1º de maio. Torce por um tropeço da Inter de Limeira no mesmo horário no jogo contra a equipe do Santo André. O jogo é em Santo André. No caso da Ponte Preta, briga aí para escapar do rebaixamento, joga contra o Ituano sábado às 16 horas no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca espera ainda uma definição do jogo entre Ferroviária e Santos para fazer as contas para fugir da Série A2 do Campeonato Paulista. A Federação Paulista justificou essas mudanças que eu falei aqui por causa das suas redes sociais. Abre aspas. A mudança permite que a fase de quartas de final possa ocorrer na próxima semana, entre terça e quinta-feira, garantindo que todos os times classificados em primeiro lugar em seus respectivos grupos possam jogar em casa, explicou. Apenas 2 jogos foram mantidos para domingo, Novo Horizontino e Corinthians e Bragantino e Palmeiras. Matéria do Júlio Nascimento no portal carlosbatista.com.br.
Bom, conexão ok agora com o Júlio Nascimento e o sorteio do ouvinte comentarista. Diz aí, Júlio. Vamos lá, Batistão, amanhã tem compromisso importante pela Copa do Brasil. O Guarani pega o time do Vila Nova. Vamos então aqui ao vencedor do sorteio do ouvinte comentarista. André Silva, torcedor do Bugre. André Silva, final do telefone 3761. Ele é do Jardim Ipauçurama, Campinas. Jardim Ipauçurama, Campinas. Alô, André Silva, torcedor do Bugre, será ouvinte comentarista amanhã. Jogo do Bugre na Copa do Brasil, valendo R$1.900.000 para quem avançar à próxima fase. Batistão. Cortag, uma das empresas mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag, uma das mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias no seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Para você que está me ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, conheça mais, acesse o site Cortag com G mudo no final, cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Bandeirantes! Uma passada aqui de opinião com relação à antecipação dos jogos. E aí, Tigrão, significa alguma coisa? Não significa nada. Tanto faz jogar domingo ou sábado, é a mesma coisa? O que você pensa? Eu acho que não muda nada. Acho que não muda nada. Até porque se tivesse mudado só o jogo da Ponte do Guarani, aí seria uma aberração, seria uma falta de seriedade, né? Mas como muda a rodada toda, e os dois jogos que não mudam, eles envolvem equipes já classificadas e que não trocam de lugar, né? Na primeira colocação, e nem na segunda, casos do Corinthians, né, e do Bragantino. E o Novo Horizontino, que já está rebaixado. Se você for bem fundo aí na história, existe uma questão de somatória total de pontos, né? Que vai dando para as equipes no confronto direto daqui para frente, quartas de final, semifinais e finais, essa classificação de quem tiver mais pontuação no confronto direto sempre decide em casa. Por exemplo, o Guarani deve jogar com o Corinthians, se ele se classificar. E aí jogaria um jogo só nas quartas de final lá na Neoquímica Arena. E assim por diante. Sendo que nas finais são 2 jogos e o time que, acumulando todas as fases e for finalista e tiver mais pontos, ele faz o segundo jogo em casa. Mas acho que não altera muita coisa, não. Não altera muita coisa, não. Dentro dessa antecipação. E a justificativa da federação, ela também tem muito a ver com a televisão, né? Ela tem muito a ver com a televisão, pedido, a casa certa aqui, acomoda a colar. Mas jogou todo mundo, que a Ponte jogou sábado, o Guarani jogou sábado, quem não jogou sábado jogou domingo. Tem uma semana inteira aí para jogar. Então, jogar sábado ou domingo, eu realmente, desde que sejam dos times diretamente envolvidos no problema, no mesmo horário, tal, não vejo nenhum problema, não altera absolutamente nada. E só para quem gosta de número e para quem gosta desse tipo de cálculo apenas matemático, eu não acredito nessa possibilidade que eu vou colocar agora, e não acredito também na possibilidade da Ponte escapar. Mas eu quero estar errado. Estou falando bem alto, para que todos me ouçam em alto e bom som aqui, em AM, FM, nos aplicativos, no sinal de fumaça, etc.
até telégrafo, se quiser eu mando. Telegrama. Mas é assim, ó. Eu não acredito que a Ponte vai escapar. Mas é um campeonato tão louco, essa possibilidade ninguém levantou ainda. Que a Ponte com 11 pontos pode se classificar, além de escapar. E o que precisaria acontecer? Primeiro, empate em Araraquara entre Ferroviária e Santos, quarta-feira. No final de semana, derrota dos dois. O Santos na Vila para o Água Santa e a Ferroviária em Araraquara perdendo para o Mirassol. E a Ponte ganhando do Ituano no sábado agora, seria no domingo. Morreriam os três com 11 pontos e a Ponte seria a segunda colocada do grupo, na frente do Santos. Por ter uma vitória a mais, ela terminaria com 3 e o Santos com 2 vitórias. Agora, são possibilidades tão remotas que eu nem gosto de ficar criando expectativa, mas matematicamente ela existe. Ela existe. Eu ainda prefiro, para que a Ponte alcance o grande milagre de permanecer, eu ainda prefiro uma vitória do Santos quarta-feira e depois a Ponte jogar com um duplo, desde que ela vence o Ituano, que não é fácil, acho que não vai vencer, que o Ituano também joga a sua classificação, mas a Ponte vai ter mais uma vez a possibilidade de decidir em casa contra um time hoje, né? Aí, um time em franco crescimento, um emergente, mas de muito menos camisa e que no momento joga um futebol melhor do que a Ponte. Ela vai ter a possibilidade de decidir em casa. Então, eu prefiro pensar só na permanência e aí, para mim, o caminho mais curto é vitória do Santos quarta-feira contra a Ferroviária e depois um empate ou uma derrota em casa da Ferroviária contra o Mirassol, que vai precisar dos pontos e ter uma campanha muito melhor do que a da Ferroviária, mas o seu grupo é um grupo dificílimo e aí a Ponte vencendo ela escaparia. Agora, se der empate na quarta-feira, Santos e Ferroviária, e se os dois perderem no fim de semana e a Ponte ganhar, por incrível que pareça, a Ponte não só escapa como se classifica. E para você, CH, altera alguma coisa jogar no sábado e não no domingo? Altera. E vou explicar por quê. Altera, por exemplo, para o Guarani, que joga a Copa do Brasil e tem um dia a menos de descanso. Altera para a Ferroviária e para o Santos, que são times que estão envolvidos na última rodada, que precisam vencer. De repente o Santos resolve o problema dele no meio de semana, ou a Ferroviária. Mas os dois terão um dia a menos de preparação. Altera sim, com toda certeza. Se vai fazer diferença ou não, a gente vai ver com a bola rolando. Mas para mim altera sim. Você tem razão, porque Santos e Ferroviária jogam na quarta. E no caso, se houver um vencedor, não há comprometimento com relação ao rebaixamento, né? Porque o time que vencer vai a 13. Mas se houver um empate, por exemplo, se houver um vencedor, um time estará na briga contra o rebaixamento. E vai ter que jogar no sábado, no mesmo horário, às 4 da tarde. Portanto, a Ponte, nesse caso, será beneficiada no aspecto físico, porque a Ponte não joga no meio de semana, só tem esse jogo no sábado. Então, realmente, altera, é um dia só, né, de domingo para sábado, mas a gente sabe que a parte física, um dia, significa muita coisa. Agora, 18h57. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista
especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Copa do Brasil 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta terça-feira, o Guarani vai a campo para encarar o Vila Nova de Goiás, às 21h30 no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Vila Nova. Jogo da segunda fase da Copa do Brasil 2022. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. E atenção, preste atenção aqui no Esporte em Debate da Bandeirantes. Você sabia que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho e a Odontoclinic pede que você realmente entre em contato com ela, porque ela quer realizar esse sonho para você. Então aproveite o mês do implante dentário. Um time de especialistas estará pronto durante um mês inteiro para lhe atender e trazer de volta o seu sorriso. Não perca tempo, agende já a sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp, reserve o seu horário. 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses, com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. As condições de pagamento são muito favoráveis, viu? Tem parcelamento em até 12 vezes. A Odontoclinic é referência no tratamento de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. Então tá esperando o quê? A hora é agora, hein? Anote aí. 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. E é o seguinte, o Claudinho participou conosco na transmissão de domingo. A Ponte entrou em campo para enfrentar a equipe do Corinthians e foi goleada pelo placar de 5-0 em todas as transmissões. Nós temos um ex-jogador participando. Por exemplo, no jogo de amanhã, o nosso convidado especial é Catatal. Catatal, que jogou muito com a camisa do Guarani.
e ele estará conosco na transmissão de amanhã do jogo do Guarani contra o Vila Nova, Grande Catatal, nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. E no jogo da Ponte contra o Corinthians foi o Claudinho. Claudinho que subiu com a Ponte 97, Campeonato Brasileiro, subiu também 99, Campeonato Paulista. E olha só, ouça aí o que é que o Claudinho falou da Ponte, time demenciado da Ponte que tomou de 5 do Corinthians. Um abraço, Danilo, pelo comentário. A gente tem saudade dessa época, né? É uma das tradições da Ponte, né? Time de garra, time de superação, time que honra o torcedor da Ponte é apaixonado, vibrante e gosta de um time com essas características, né? E hoje, infelizmente, a gente não vê nada disso na equipe da Ponte. Eu acho que com todas as dificuldades técnicas, táticas, você tem que colocar esse tipo de coisa dentro do campo. Mas, pelo que eu estou vendo aí, vai ser muito difícil e o Corinthians dominou o jogo. Eu costumo dizer que parece um treino. O Corinthians parece que está fazendo um jogo treino contra um sub-17, sub-19. E como o João comentou aí, a Ponte, o Corinthians está ganhando o jogo tranquilo, sem fazer força. Está jogando como se estivesse jogando com uma equipe de base. Tá vendo? Ouviu aí o que disse o Claudinho? Claudinho, o ídolo da Ponte. Marcou gol, inclusive, na final de 97 contra o Náutico. E em 99 subiu no Campeonato Paulista. Claudinho, portanto, tem moral para falar dessa questão que é o DNA da Ponte. Pode ser até que não esteja num dia bom, né, tecnicamente falando, quer dizer, nenhum jogador é obrigado a estar bem tecnicamente em todos os jogos, é ser humano. Agora, não pode faltar disposição, não pode faltar determinação. No mínimo, tem que correr igual o adversário. Porque correr todos são iguais. Uns correm um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas para correr não precisa técnica. Técnica é a qualidade, é a habilidade individual de cada jogador. Agora, correr, no mínimo, equilibrar na corrida, é obrigação para aquele jogador que está vestindo o manto sagrado do time que está pagando o seu salário. E a Ponte não apresentou isso em nenhum momento da partida contra a equipe do Corinthians. Entregou simplesmente. Claro que tecnicamente o Corinthians é bem superior à Ponte, mas entregar um placar desse vexatório, acachapante, a maior goleada do campeonato, tomar de 5 do Corinthians, aí realmente arrebentou com o cabeçote do torcedor. Eu só espero que esta goleada, que a Ponte passe uma borracha em cima dessa goleada e que isso não vá atrapalhar o emocional do grupo na partida contra o Ituano. É um outro jogo, não tem nada a ver. A Ponte, no mínimo, tem que fazer a sua parte. Se os outros resultados aí não favorecerem, é um outro problema. A Ponte tem obrigação moral. Esses jogadores têm obrigação moral de entrar em campo e sair de lá, se necessário for, com os pés sangrando. Ninguém está pedindo aqui para jogar igual o Messi. Ninguém está pedindo aqui para que seja um Cristiano Ronaldo, não é isso. O que o torcedor quer é ver um time brioso. Nada de mãos na cintura. Disputando a bola como se fosse um prato de comida. A todo instante correndo e interceptando, brigando pela bola e, se possível, fazer o gol. Se não for possível, não entregar da maneira que entregou para a equipe do Corinthians. Disse aí o Claudinho, o Tigrão dissertou a respeito desse assunto, o Glenger. Não houve resistência, não teve resistência. O Corinthians ganhou do jeito que ele quis da Ponte, na hora que quis, e só não fez mais, talvez até, né, sabe como é que é, o jogador tá ali, olha, o campeonato vai prosseguir, daqui a pouco tem outro jogo aí, tem a segunda fase, começa a tirar o pé. Nem vou dizer aqui que os jogadores do Corinthians tiveram dó da Ponte.
Eu nem vou dizer isso, porque no futebol de alto rendimento não tem esse negócio. O Luxemburgo disse uma vez, palavra dele, que a maneira que você tem de respeitar o adversário é goleando, é fazendo todos os gols que você tem para fazer contra eles. Porque esse sentimento, pior do que ser goleado, é o sentimento de dó, de pena. E acho que os jogadores do Corinthians não fizeram isso. Tiraram o pé porque também o técnico lá começou a mudar o time, até poupando alguns jogadores para a sequência da competição. Foi isso realmente que aconteceu. Agora 19:09, mais ouvintes no ar. Oi, Batista, Júlio, Tigrão e todos os amigos aí da Band. Aliás, Tigrão, parabéns pela reportagem que você fez com o Catatal ontem no Milton Neves, tá? Um abraço. Ô, Batista, a diretoria da Ponte tem que ser trocada urgente. Presidente, diretor de futebol que já foi jogador, não faz nada. Goleiro, nem tem. Desse jeito, se a Ponte for, nós vai pra Série C. Não vai ficar mais na B, vai ficar na Série C. Ajuda aí. Um abraço a todos aí, Nelson do Chapadão. Um abraço. Um abraço, muito obrigado, Nelson. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. É Sérgio das Paineiras. Nossa Ponte Preta já está indo pro buraco, né? Estamos indo para a Série A2. Já fomos praticamente. Só um milagre do milagre. Então eu queria que vocês da imprensa, toda a imprensa, não só a Band, deu muita ênfase pro Eberlin, que ele entendia de futebol, um presidente que entende de futebol. Fiquei sempre com o pé atrás, porque a última gestão dele como no futebol foi no Bragantino. Ele rebaixou o Bragantino também para a Série A2. Vocês podem confirmar aí. E ele saiu da Ponte Preta, se eu não me engano, em 2006, quando a Ponte caiu também. Então a Ponte caiu com ele, caiu com o Bragantino, ele caiu com o Bragantino e vai cair com a Ponte de novo. Cara, esse cidadão aí já está ultrapassado. Eu acho que o Berlim tem que pedir a conta na Ponte Preta e ir embora, cara. Ele não trouxe recurso, não trouxe nada. Só trouxe um bando de jogador aí, tudo machucado. Cara com a perna curta, uma mais curta que a outra. Então, cara, isso aí é bater palma para louco dançar. Abraço. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, amigos do futebol. Vendo alguns jogos do Vila Nova, eu observei que o Vila Nova no primeiro tempo joga sempre recuado, me parece que até estudando o time adversário. Então no segundo tempo eles saem mais para o jogo. Então talvez sobre essa forma de jogar do Vila Nova, eu gostaria que o técnico do Guarani observasse e também usasse alguma técnica para fortalecer esse modo de jogar do Vila Nova. Tenho visto isso daí e pode ser que, utilizando desse material aí em mãos, né, que ele possa também se utilizar. Ele deve estar sabendo disso daí, mas é sempre bom lembrar. Um abraço a todos, Paulinho Maradona, aqui do Bonfim. Um abraço para o Paulinho Maradona e a todos do Bonfim. Olha, o Nelson, nosso ouvinte, participou aí pelo WhatsApp e citou uma reportagem que o Tigrão fez com o Catatal para o programa do Milton Neves, Concentração em Rede Nacional. A reportagem é essa aqui, ó. Ouça aí. Milton, tá aqui, ó. Primeiro eu vou apresentar fazendo uma pergunta. Por que é que o seu apelido é Catatal? Tigrão, Milton, o apelido, cara, nem eu posso dizer, porque meu pai morreu e eu não tive a oportunidade de perguntar pra ele por que Catatal. Cara, aí quando eu fui pro Atlético Mineiro, e aí o Cafunga foi o primeiro, foi um ex-jogador do Atlético, goleiro, né? Eu não conhecia, e falou, Catatal não vai jogar no Atlético. Obra do destino, e eu joguei bem, fui 5 anos campeão mineiro, entendeu? Então é uma coisa que não critico o Cafunga, mas é um apelido que hoje eu gosto e amo, entendeu? Que legal. Fala pro Milton Neves do seu filho, que é um dos maiores jogadores de futevôlei do mundo. Ô Milton, é um prazer, é um grande atleticano, eu sei que ele é santista e grande atleticano,
é um amigo particular que a gente tem, é um comentarista ícone, né, que conhece tudo do esporte. Milton, um abraço, um prazer, meu filho é um dos melhores jogadores de futebol. Eu acompanho, a gente é pai, não posso falar, mas você está ouvindo o Tigrão aqui falar, mas é um prazer enorme a gente ter uma pessoa. Eu queria que ele jogasse futebol, mas infelizmente ele foi pro lado do futebol. E hoje está aí que todos os ex-atletas e atletas da atualidade conhecem e dá a maior moral para ele é amigo de todo mundo, é uma pessoa muito simples. É muito legal e isso que é importante na vida da gente. Fala o nome dele aqui, com todas as letras, para que o Brasil conheça melhor o seu filho. O Vinícius, ele tem, eu acho que 9 títulos mundiais e tem 28 títulos campeões brasileiros. Chama Vinícius Ferreira de Souza, todo mundo conhece ele como Vini ou Vinícius, entendeu? Todo mundo só seguir no YouTube, o Instagram, todo mundo conhece. E veio o João Paulo aqui agora, que é um gozador, e falou que o maior ídolo que você tem na arbitragem é o José de Assis Aragão, por aquela grande arbitragem em 86, que foi decidida em 87. Tigrão, quando eu vejo você falar e vejo todos vocês falarem que o Aragão é um ladrão, eu posso falar isso com sinceridade, porque um dia eu cruzei com ele, cara, no Guarujá, e perguntei pra ele por que ele roubou tanta gente aquele dia. O pênalti que não deu no João Paulo, velho, que vocês, cronistas, vocês sabem, viram lá, que ele foi um roubo, assalto à mão armada. Aí falou assim, Catatal, como vocês foram burros, a diretoria de vocês, eu tinha um golfe parado na minha porta. O Guarani não me deu nem um videocassete. Como é que vocês queriam ser campeões? Isso aí me entristeceu demais. E nosso time, você lembra, Tigão? Era um time maior. O Careca fala melhor, que hoje ganhamos roubado. Deu uma diferença. O próprio Careca fala isso. Pergunta pra ele, sabe? Eu não sei se você tem coragem, igual eu tenho coragem de falar isso pra você. Ele fala pra mim, fala pro João Paulo, fala pra todos. E o nosso time era melhor. Milton, entrevista polêmica, corajosa de Catatal aqui, passando uma parte do seu domingo no nosso Domingo Esportivo da Bandeirantes. Obrigado, Catatal. Obrigado você, cara, é uma coisa pesada, então eu tenho que falar, eu não escondo nada, não devo nada pra ninguém, gosto de futebol, adoro, sabe, que a minha vida é futebol, hoje eu sou empresário diferenciado, mas não tenho medo de ninguém, falo que é verdade, entendeu? E é verdade, poucas pessoas têm coragem que eu tô falando, entendeu? Legal, muito obrigado, Catatal. Obrigado a você, Tigão, é um prazer enorme estar falando. Manda um abraço pro Milton lá. Milton, um abraço, você é fera, você é rica, você é muito top, velho. Valeu, Catatal, obrigado. Bom, para quem não teve a oportunidade de acompanhar o Domingo Esportivo, essa foi a matéria feita pelo Tigrão para o Milton Neves com o Catatal. E o Catatal estará conosco amanhã, será comentarista, vai participar e jogador do Guarani, vai participar da transmissão pela Rádio Bandeirantes do jogo do Guarani contra o Vila Nova. Nós teremos o Gleger Zorzi nos comentários, junto com o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e também estará conosco o Catatal, que aí colocou a sua opinião sobre aquela decisão de 86, Campeonato Brasileiro, que terminou em 87, fevereiro de 87. Mais um ouvinte no ar. Boa noite a todos da Bandeirantes, Carlos Batista, Gleger, CH, Tigrão. Gostaria que, se possível, vocês pudessem me esclarecer. O Regis foi embora para o Curitiba por motivos salariais, correto? Não teria como dispensar o Maxwell, dispensar o Vitinho e, com os salários dos dois, cobrir a oferta para o Regis e trazê-lo novamente, porque ele está lá na Curitiba, na reserva, num campeonato medíocre que é o Paranaense, e ele não vai jogar a Série A, pelo jeito. Então não há como trazê-lo novamente. Outra coisa que eu tenho observado é assistido os jogos. A bola que o Davó vem jogando caberia nesse time do Guarani, mas como uma luva. O Lucão ia enjoar de marcar gol se tivesse o Davó do lado dele. Então, é uma sugestão minha. Outra coisa, o Ludic não tem condições de jogar no Guarani. E o Bidu, mascarado, hein? Reserva no Cruzeiro, hein? Que maravilha.
Ok, muito obrigado. Diz aqui o ouvinte, acho que o Tigrão precisa corrigir. Santo André tem 12 pontos. Quantos pontos você falou que o Santo André tinha em Tigrão? Não, o ouvinte tem razão, eu estava esperando aqui a minha próxima intervenção. Quem que é o nome do ouvinte aí? Quem é? Esse. Já foi. Já foi? Tá. Já foi. Não tem problema, agradeço de coração. O Júlio Nascimento, que é um cara atento a tudo, eu estava fazendo uma conta aqui do Santos, na segunda colocação, né? Mas, na verdade, tem o Santo André no meio aí, o Santo André já tem 12. Então, essa observação que eu fiz, que dependendo de cruzamentos e a Ponte ganhando o jogo, ela poderia se classificar, não, ela não existe, porque a Ponte chega no máximo a 11 e o Santo André já tem 12. E o Red Bull já está lá na frente, né? O Red Bull já disparou, já tem garantida a primeira colocação. Tanto é que ele vai jogar até no domingo aí sem problema. Já tem 19. O Red Bull mesmo com a derrota em Itu ontem. 12 o Santo André, 10 o Santos e 8 a Ponte. Como a Ponte, se desse tudo certo, ela poderia fechar em 11, junto com o Santos e junto com a Ferroviária, com aquela combinação que eu tinha dito, ainda assim ela não passaria o Santo André, que já tem 12. Então eu ia fazer essa correção, esta retificação, e o ouvinte prontamente ligado, atento e sempre nos ajudando aqui, já fez o lembrete aí. Mas é isso mesmo, a Ponte, no máximo, se um grande milagre acontecer, ela se mantém. Algo que eu não acredito, volto a dizer. Mas classificação, não. Ela é matematicamente impossível. E só repetindo a informação já passada nesse programa, os 2 jogos dos times de Campinas acontecem no sábado, foram antecipados de domingo para sábado, 4 da tarde. Guarani vai enfrentar o São Bernardo, o jogo é lá no 1º de maio. E a Ponte em Campinas enfrenta o Ituano. Mais um ouvinte no ar. Bom dia, amigos da Band. É o Milton aqui do Jardim Chapadão, Ponte Pretano. Eu só queria fazer uma observação a vocês aí, que no jogo do Água Santa, o Dedé estava jogando bem. Vocês podem ver aí, ele estava jogando bem mesmo. Não estava ganhando todas por cima, por baixo. Ele fez uma falha, eu sei que foi crucial, né? Mas vocês estão criminando ele aí, crucificando ele por uma falha. Mas que ele estava jogando bem, ele estava jogando bem, viu? Agora, outra coisa. Por que não coloca o Fábio Sanches? É alguma coisa que está acontecendo errado. Alguém aí teria que intervir na Ponte Preta. Esse técnico que entrou agora aí, ele não conhece o jogador da Ponte Preta, não conhece os jogadores. Olha, o André, aquele médio volante lá, é melhor do que estão jogando. É ruim, mas é melhor do que estão jogando aí. É duro, viu? Você Ponte Pretano, torcer para os outros, viu? Para conseguir não cair. Um abraço a todos. Valeu, um abraço, mais um ouvinte no ar. Boa noite aí, pessoal. A crônica esportiva mais qualificada de Campinas região. Bom, meu nome é Thiago, sou Ponte Pretano, de berço. Frequento o Majestoso desde os 4 anos de idade. Acho que é muito difícil da Ponte sair dessa situação onde ela se meteu. A culpa é exclusivamente dela. E eu acho que agora na última rodada é muito difícil. É difícil dizer isso, mas eu vou abrir aspas para Aristóteles, né? Um pequeno erro no início torna-se um grande erro no final. Para os pensadores, que fiquem esse pensamento aí aristotélico. Uma boa noite, obrigado a todos. Muito obrigado. O Eugênio está dizendo aqui, Eugênio que mora no Flamboyant, em Campinas. Em qual momento a Ponte estava ganhando no Água Santa para perder 3 pontos? Se o jogo foi 0-1 para o Água Santa, a conta do CB está errada. Realmente a conta está errada, porque se o Dedé não tivesse cometido a falha e a Ponte também não conseguiu marcar nenhum gol, o jogo terminaria empatado. Então é 1 ponto e não 3, né? 1 ponto e não 3. Mas eu tô com o ouvinte aí, né? Eu gosto do Dedé, eu acho ele bom jogador, mas ele cometeu um erro imperdoável. Porque num jogo tão equilibrado quanto esse, diante do Água Santa,
É evidente que um erro de ambos os lados seria fatal. O time que errasse, o futebol é jogo de erros. Ganha a partida quem erra menos. E, infelizmente, a Ponte foi errar justamente num jogo que não podia. Imagina, o Água Santa está com 11. Ele estaria com 8. Se a Ponte vence essa partida, a Ponte, estaria com 11 pontos. E talvez até nem precisasse vencer o Ituano para escapar e permanecer. José Batista. Opa, José Batista. José Batista era o nome do meu avô, por parte de pai. Avô que eu não conheci. Eu conheci o avô Alcides Pereira por parte de mãe, que foi muito importante para mim, mas não conheci o meu avô, pai do meu pai, que se chamava José Batista. Meu pai se chamava Venerino Batista. E o José Batista, que não é o meu avô, está dizendo boa tarde, sou José Batista do Santa Lúcia. Engraçado, quando essa diretoria contratou aí vários jogadores, inclusive esse Dedé, vocês encheram a bola todos os dias falando a mesma coisa. Agora que o time não deu liga, aí ninguém presta, diz aqui o José Batista. E agora tem Na Lata. Responde na lata. Vamos lá, CH, responde aí na lata, CH. Qual o principal técnico do futebol brasileiro? Poxa, mas nem começou o ano, cara. Difícil essa pergunta, hein? É, na lata, tem que responder na lata, não pode ficar justificando, é por isso que o quadro chama Na Lata. Rogério Ceni. Dedé, zagueiro da Ponte, é a maior decepção do futebol campineiro? Sim. Messi e Neymar foram vaiados no PSG. O que você acha disso? Agora não precisa ser diretamente na lata, pode assim dissertar um pouco mais sobre isso. Eles fizeram uma escolha de comodidade. Foram jogar uma liga que é pouco competitiva em detrimento à grana. Estão pagando um preço muito grande. Eles colocaram a grana na frente do profissionalismo, diferente, por exemplo, do que fez Cristiano Ronaldo, que foi lá se meter na Itália, tudo bem que não deu certo, mas lá é duro de jogar. E agora voltou para o futebol inglês, a principal liga mais difícil do mundo. Uns preferem a grana, outros preferem o profissionalismo. Estão pagando um preço muito alto, Batista. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Vamos lá, Tigrão, para você, qual o principal técnico do futebol brasileiro? Pode ser técnico estrangeiro que atue no Brasil? Sim, o principal técnico em atividade no momento, estamos aí entrando no 3º mês do ano. Qual é o principal técnico neste momento? Abel Ferreira. Dedé, zagueiro da Ponte, é a maior decepção do futebol campineiro? É, cabeça a cabeça com o Vitinho. Vitinho também é brincadeira, hein, ó. Você viu aí, né? Entrou o Venuto. Até o Júlio Nascimento dissertava sobre esse assunto hoje no programa Os Donos da Bola. Venuto entrou e realmente deu uma configuração diferente. O cara já estava aí. E por que não foi mais bem aproveitado? Bom, mas aqui o assunto é na lata. Messi e Neymar foram vaiados no PSG. E aí, Tigrão, o que você acha disso, hein? Eu acho que eles encheram o bolso com tanto dinheiro que eles estão comendo muito e treinando pouco. Engordaram, perderam mobilidade, foram para uma liga que é uma piadinha de salão. E aí não estão motivados. Lá, do jeito que jogaram, tá bom. Só que o time foi eliminado precocemente da Champions e ninguém chuta dog em óbito. Estão vaiando os que ganham mais ou que estão entre os que ganham mais. Portanto, normal. Valeu, Tigrão. Grande abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço, Batista. A você e a todos os amigos da Bandeirantes, especialmente aos nossos queridíssimos ouvintes. 19h28, Júlio Nascimento, na lata para você.
qual o principal técnico do futebol brasileiro? Abel Ferreira do Palmeiras. Dedé, zagueiro da Ponte, é a maior decepção do futebol campineiro? Sim, Batistão, é a maior decepção de Campinas. E qual é a sua dissertação a respeito desse fato? Messi e Neymar sendo vaiados lá no PSG. O PSG precisa mais do Messi e do Neymar do que o Neymar e o Messi precisam do PSG. Eu acho que já está no momento do Neymar especificamente começar a cogitar jogar no Brasil, porque aqui ele vai ganhar menos, Batistão, mas ele vai ser feliz. Afinal de contas, o ser humano nasceu para quê, Batistão? Aê! Nasceu para ser feliz! Valeu, Júlio, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batistão, um abraço, até amanhã. O Beto está dizendo aqui, precisa avisar o comentarista Carlos Henrique que na Copa do Brasil o Hélio dos Anjos não estava na Ponte. Eu logo em seguida em que o CH fez esse comentário, fiz a correção, né? Hélio dos Anjos havia sido contratado e não dirigiu. Foi o Ivo Sec quem dirigiu a Ponte naquela partida contra... lá no Paraná, contra o Cascavel. Aliás, eu vi aqui um comentário do Wilson de Márcio. Ontem o time do Maringá, ruim que dá dó, foi em Cascavel e ganhou do Cascavel por 1-0. E nós tomamos aquele vareio do Cascavel, disse aqui o Wilson de Márcio, lá de Maringá, no Paraná. E o Almeida, no futebol, a bola pune mais cedo ou mais tarde. E a cobrança pelo descaso com a preparação da equipe Campeonato Paulista. Gostaria de saber quem participa dessa comissão técnica. Abraços, Almeida do Guanabara. Não falou o time, né? Ele não falou o time. De qual time ele está falando? É Ponte ou Guarani? Guarani, Ponte. Eu imagino que seja a Ponte Preta. E o Matozinho, Wesley, não. Começa com 1 a menos. Perdeu, passou 8 bolas erradas, diz aqui o Carlos Matozinho. E acabou! Termina aqui a edição local do Esporte em Debate. Vem a Esporte em Debate Nacional. Voltamos amanhã. Vai, gente, grande abraço, tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 5.